É isso aí, galera. Você que está estudando para concurso policial, você que precisa de um curso preparatório completo, focado na PRF, na Polícia Federal, Polícia Civil também, Polícia Militar, enfim, profissão policial concurso, é para você material direcionado, professores policiais, uma plataforma totalmente inovadora, diferente de tudo que você encontra por aí. Aqui não tem essa de material genérico. Aqui o foco é no distintivo. Então, se você quer saber mais como é que funciona, valores, tudo mais, com tempo de acesso, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E ainda temos uma novidade, tá? Mentoria Serpa. Você vai saber como estudar. Inclusive é o tema do nosso podcast de hoje. Daqui a pouco eu vou apresentar o convidado aqui. Você quer saber o passo a passo, você quer saber o método de estudo, como é que você faz para memorizar melhor, como é que você faz para melhorar suas revisões e chegar pronto para fazer a sua prova. Você quer ter um plano totalmente personalizado montado por mim e acesso a uma plataforma de inteligência artificial que vai trazer a sua meta diária. Então, a Mentoria Serpa vai te ajudar nesse sentido. Também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Clica e vem ser águia também. Agora, solta a vinheta aí. Fala galera, seja muito bem-vindo ao podcast Profissão Policial. Aqui o foco é no distintivo e como eu falei, o convidado de hoje, galera, tem tudo a ver com você. Então assiste esse podcast até o final porque ele tá completaço. Vou ficar até mais tempo aqui com ele porque ele veio lá de Belo Horizonte, galera, para poder conversar com vocês aqui. E vamos falar sobre esse livro aqui. Isso aqui, inclusive, já garanti minha cópia, né? Ó, você aí que tá assistindo, você não sabe como estudar, ó. Esse livro aqui é um guia completo para concurseiros, vestibulantes, estudantes em geral. Então, se você está correndo atrás aí da sua aprovação, eu tenho certeza que essas dicas que ele vai trazer aqui, comentários sobre o livro também, vai te ajudar com certeza na sua preparação. Então, ó, o nosso convidado de hoje, neuroeducador, pesquisador, jurista, professor universitário, consultor de revistas científicas, cursou doutorado na Universidade Católica de Santa Fé e foi eleito o melhor aluno da turma. É pouca coisa, tá? Ó, fez mestrado na PUC de Minas, foi o único aluno que recebeu distinção acadêmica magna cum laude. Se eu estiver falando errado aqui, depois você me corrige, tá? Possui mais outras 13 pós-graduações na área de neuroeducação, aprendizagem, direito e gestão. E é autor de 11 livros e diversos artigos científicos. Um deles está aqui, a gente vai falar sobre ele, sobre como você pode estudar. Seja muito bem-vindo, meu convidado, José Mário Chaves. É um prazer ter você aqui comigo, meu. Seja bem-vindo. Satisfação estar aqui, Gabriel, contigo hoje. Satisfação falar aí também com o pessoal que te segue, né? Que luta aí para se tornar, né, fazer parte da carreira policial, uma carreira brilhante, né? Muito respeitosa aqui no Brasil. É uma satisfação estar aqui, poder compartilhar com todos vocês, né, do aprendizado, das minhas pesquisas científicas, para poder somar aí. Eu tenho muitos amigos na polícia, então é uma satisfação muito grande. Tem muitos amigos da graduação, do mestrado, do doutorado, que inclusive são, né, da carreira policial, militares, delegados civis, federais. Tem muita amizade na polícia, então assim, é uma satisfação muito grande estar aqui para tentar dar uma contribuição para aqueles que estão querendo ingressar nessa carreira tão brilhante, né? tão importante também para o Estado, né? Para a nossa sociedade de uma maneira geral. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui. Agradeço cordialmente aí seu convite de estar aqui, de poder agregar também, né? Eu sei que você já faz isso há muito tempo aí, você está nessa jornada aí já somando na vida das pessoas há muito tempo. Então, parabéns aí por sua jornada. Você merece aí todo sucesso e é uma satisfação estar aqui para dar a minha pequena contribuição aí no que você já vem fazendo aí nessa jornada aí, na sua trajetória aí no podcast e por aí vai. Pô, muito obrigado, cara. A satisfação é minha. Galera, para quem não sabe, o José ele mandou uma mensagem para mim e perguntando, né, se podia marcar esse podcast. Ele não é aqui da região, não é de Santa Catarina, ele veio lá de Belo Horizonte. Na verdade, quando ele entrou em contato comigo, você estava lá no Nordeste, né? Estava lá, estava em Fortaleza. Isso. Aí ele veio de carro para cá. Então, galera, consome esse podcast porque é um assunto que tem tudo a ver com você, porque daqui a pouco você não está conseguindo alcançar o seu sonho de passar na prova, a sua aprovação, por conta de um detalhe, né? E às vezes detalhe a gente não percebe. E aí, na nossa primeira pergunta, José, eu queria ver com você o seguinte: por qual motivo, né, você decidiu escrever esse livro? O livro Você Não Sabe Como Estudar. Por qual motivo você decidiu e como isso impactou, né, nesse tempo que você já foi até best-seller, a gente vai falar sobre isso aqui, já foi mais vendido. Como que esse livro impactou para você buscar informações para escrever ele e como isso impactou na vida das pessoas que adquiriram o seu livro? Sim. Bom, Gabriel.
Na verdade, vários motivos me fez escrever este livro, né? Assim, o primeiro eu acho né, assim, por minha causa mesmo, porque eu acho que aconteceu contigo, provavelmente com quem está nos assistindo também. Nós esquecemos basicamente tudo que estudamos. Assim, eu até coloco aqui no livro, basicamente, por exemplo, se eu for olhar o que eu aprendi na escola, desde o pré até o segundo grau, eu basicamente esqueci em torno de 90%. E eu ficava um pouco intrigado, assim, depois que eu acabei o segundo grau, que eu fui fazer faculdade e tal, eu ficava intrigado, pô, mas como é que eu esqueci 90% do que eu fiquei anos na escola? Então, vamos dizer, esse fato me gerou um questionamento muito grande. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E, a priori, eu comecei a achar que o que estava errado era comigo. Eu falei, pô, eu sou um cara muito burro. Ou, será que eu tenho algum transtorno? Comecei a ficar preocupado comigo mesmo. Pô, por que eu esqueço tanta coisa? Por que eu esqueci quase tudo? Por exemplo, se Gabriel aqui agora me ofereceu 1 milhão para eu explicar a tabela periódica lá das aulas de química na escola, eu vou recusar. Que não vai conseguir lembrar. Simplesmente eu não lembro de nada. Assim. Então, por que a gente esquece tanto? E essa é uma dúvida que eu recebo constantemente no Instagram, do pessoal lá que me segue, de alunos meus, né? Eu sou professor universitário desde os 25 anos de idade. E constantemente meus alunos, professor, nossa, eu esqueço tudo, sua aula, tal, interessante sua aula, mas eu esqueço, o que acontece comigo? Então, assim, eu vejo que uma dúvida que não é só minha, né, mas assim, é de todos. Por que a gente esquece tanto? Ou isso é um problema, a gente tem algum distúrbio? Ou será que a gente está estudando de maneira errada? E aí eu falei, vou tentar descobrir. Então esse foi o primeiro passo que me levou, não necessariamente a escrever o livro, porque quando eu fui pesquisar a esse respeito, aí eu comecei a fazer pós-graduações, né, eu fiz várias pós na área de neuroeducação, neuroaprendizagem, eu quis e falei assim, não, por que a gente está esquecendo tanto? Então era vamos dizer assim, uma dúvida minha, e daí eu fui pesquisar, mas a priori para responder uma dúvida minha mesmo. E aí, quando eu comecei a descobrir as coisas, eu fui muito para uma pegada científica, que é algo que não tem aqui no Brasil ainda, porque assim, existem muitos livros aqui no Brasil de como estudar, como melhorar a memória, como aquilo, como passar em concurso, só que esses livros são, vamos dizer assim, são baseados na experiência do autor. Então, assim, é o fulano que passou no concurso X, ele vai contar ali o que ele fez para passar. Uhum. Mas não tem nenhum livro, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos e no norte europeu, os autores dão um embasamento científico. Então, eles pegam as pesquisas neurocientíficas e traduzem elas para uma prática pedagógica, algo que não tem no Brasil. E quando eu comecei a estudar para tentar responder essa dúvida, eu vi que aqui no Brasil também tinha esse déficit, sabe? Assim, o pessoal não explicava com base na experiência dele. Só que, quando eu fui lendo as pesquisas, eu fui vendo que a experiência das pessoas, em quase 100% das vezes, elas estavam erradas. Erradas em que sentido? Erradas porque elas estavam contrariando o que as pesquisas científicas diziam. E qual o problema disso? Você me pergunta, é só porque está contrariando? Não, porque se você estudar da maneira correta, o que as pesquisas científicas mostram, se você adotar ali todos os pressupostos, você pode ter um ganho de cognitivo em torno de 150% a mais. Olha isso. Ou seja, você está estudando, você vai ter um resultado? Vai, você está estudando. Eu costumo brincar com meus alunos e falo assim, se você estudar até de cabeça para baixo, plantando bananeira, ou seja, você está estudando errado, você vai aprender. Porque seu cérebro é uma máquina de aprendizado, você vai aprender, mesmo estudando da forma mais equivocada, você vai aprender porque você está estudando. Perfeito. Só que se você seguir o passo a passo, a metodologia correta, o seu desempenho cognitivo vai ser muito maior. Então, quando eu descobri isso com as pesquisas científicas, foi daí que, respondendo a minha dúvida, eu falei, poxa, agora eu descobri que, na verdade, eu não sou burro. Eu achava até então, eu sou um idiota, porque eu esqueço tudo. Mas aí, quando eu comecei a pesquisar a fundo, eu vi que, na verdade, eu só estava estudando errado. O cérebro tem um mecanismo de aprendizado e eu não estava seguindo o mecanismo do cérebro. Eu estava tentando, o cérebro aprende para cá e eu estava tentando ir para o outro lado. Uhum. E aí, quando eu descobri isso e que eu vi que existia um caminho e que esse caminho melhorou minha vida, eu falei, eu acho que eu posso melhorar a vida de outras pessoas também. E daí que eu comecei a escrever o livro. E aí escrevi, né, tem mais ou menos um ano, né, vai completar um ano ainda, né, de que ele foi publicado.
Ele foi o livro de neuroeducação, né, o livro de técnicas de estudo mais vendido do ano de 2023. Caramba, então foi uma alegria muito grande. No primeiro ano. Cara, parabéns. Eu recebi, inclusive, né, na Amazon, eu recebi duas bonificações da Amazon e tal. Que legal. Fui eleito lá na Amazon também como melhor neuroeducador aqui, né, das avaliações dos neuroeducadores brasileiros. Então, assim, foi uma alegria muito grande, não esperava isso tudo. E hoje eu recebo, né, já completando o que você havia dito, hoje eu recebo, quase todo dia eu recebo pessoas agradecendo, professor, eu estava no caminho errado, li seu livro e agora, ontem mesmo eu recebi de um sujeito, passou para a prova de magistratura, há poucos dias recebi de um rapaz que passou no vestibular de medicina na Faculdade Federal, o outro passou para delegado. Então, agora, depois de mais ou menos um ano aí que a galera começou a ler e tal, tem recebido feedbacks assim, todos os dias. Uma pessoa passei, estudava errado, estudava com base em curva de esquecimento, aí eu li seu livro, vi que aquilo ali é uma balela. Já falar sobre isso aqui daqui a pouco. Aí vi que você mudou minha vida e tal. Então, assim, eu sou um sujeito muito idealista, sabe? Então, assim, foi uma alegria muito grande, assim, de fato, assim, me emocionou o fato de estar conseguindo ajudar as pessoas, sabe? A realizar os sonhos delas. Então, foi uma alegria muito grande e é um prazer estar aqui podendo, né, a gente conversar um pouquinho isso aí com o pessoal. Foi quando você falou comigo e falou do tema do podcast, eu falei, cara, perfeito, porque é um assunto que eu gosto bastante. E você falou no início que faz toda a diferença, né? Uma coisa é um autor ou alguém que saiba, que passou pelo processo, trazer a experiência dele. Sim. Talvez a experiência dele, né, a metodologia que usou, até daqui a pouco usando mesmo a curva de esquecimento e trabalhar em cima dela, funcionou para ele. Mas o que acontece muitas vezes, você falou a questão da frustração, né? A pessoa fica frustrada porque ela não consegue replicar, daqui a pouco até a questão de tempo de tudo, a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco aqui, mas é porque ela acha que ela que é o problema. Sim, e às vezes, muitas das vezes, melhor dizendo, né? Não é ela, é a metodologia, é o método. Sim, então, esse livro aqui, como você falou, ajuda as pessoas também porque ele trabalha em cima do passo a passo, de como fazer em cada momento do estudo que a pessoa está. E aí, já engatando aqui para a próxima pergunta, aliás, galera, eu abri o meu Instagram, vou deixar aqui no final, a gente vai responder algumas perguntas no Instagram também, da galera. Você já respondeu aqui por que o seu livro foi o mais vendido? Muito possivelmente por causa de uma dor muito grande, né? Sim. E é uma novidade aqui, né? Que não tinha essa parte da neurociência. Você trabalhar em cima do que é comprovado cientificamente, em pesquisa científica. No livro, especificamente no livro, eu trouxe nas referências bibliográficas, que foi o que eu usei para fundamentar, porque assim, eu tentei resolver, na verdade, responder todas as perguntas dos meus alunos, né? Assim, de anos e anos como professor, de como estudar, eu tentei responder todas com embasamento científico. Então, eu fiquei basicamente 5 anos trancado dentro de um quarto, estudando todas as pesquisas, as principais pesquisas da ciência da aprendizagem do mundo, né? Então, dos Estados Unidos, do Japão, da Inglaterra, de todos os países, principalmente no norte ali, europeu, Estados Unidos, né? Suécia, vários países. Eu fiquei 5 anos compilando essas pesquisas, lendo todas, catalogando os dados para depois escrever o livro. Então, foram mais de 1.000 pesquisas catalogadas. Dentre essas 1.000, eu usei mais ou menos 500 e poucas para fundamentar o livro. Então, a todo tempo no livro eu faço a referência. Então, eu falo assim, tem que fazer isso, isso e isso, mas eu apresento a fonte. Então assim, eu falo, você tem que estudar assim, porque tem 10 pesquisas em Harvard, tem 2 na Oxford, dos melhores pesquisadores do mundo, que fazendo assim você vai ter um ganho de tantos por cento. Por exemplo, eu acho que não vai dar tempo de a gente tratar aqui hoje, mas, por exemplo, quando você aplica o feedback corretivo, que é uma prática já consagrada na ciência cognitiva, que aqui no Brasil o pessoal não estuda muito, tem pesquisas que demonstram um ganho de 494% melhor. Então, vejam bem, quando você aplica uma metodologia com base científica, seu ganho é surreal, entendeu? Então, a ideia é trazer essa pegada mesmo científica aqui para o Brasil, não só para quem vai estudar para concurso, mas também para o... Né, assim, porque lá nos Estados nos Estados Unidos, por exemplo, como funciona? Tanto escola quanto universidade. O governo norte-americano ele chama os pesquisadores e pedem eles para fazer um compilado e passa isso para os professores das escolas e da universidade. Por isso que o ensino lá é muito bom. Aqui não. Aqui não só não se estuda neuroeducação, neurociência,
como a maioria das pessoas desconhecem, tem conhecimento disso aqui no Brasil. Então, aqui a gente vai poder tratar aqui alguns neuromitos, imagino, durante o podcast. Sim. E aqui, na verdade, reina esses neuromitos. Na verdade, esses neuromitos aqui no Brasil, eles são quase que algo assim, indiscutível. Quase uma seita, né? Assim, por exemplo, curva de esquecimento. Você falar mal de curva de esquecimento é tipo assim, quem é você, Gabriel, para falar de... Entendeu? É Pessoal, coisa, assim, né? Quando vai falando mentiras várias vezes, aquilo acaba sendo verdade, né? E aqui tem várias dessas. Tem várias. E isso não tem aqui no Brasil. Então é importante trazer isso para melhorar a educação no Brasil de uma maneira geral, desde a escola até a universidade e, evidentemente, para o que nos interessa aqui, ajudar o pessoal a ter um ganho cognitivo melhor para facilitar passar em concurso público, né? Uma das principais coisas que eu observei, assim que eu comecei a estudar para concurso, né, e depois quando eu comecei a ensinar os alunos também a estudar, é o seguinte: as pessoas, elas erram e elas cometem esse erro porque elas não sabem, não têm a experiência, ou enfim, elas pegam o que elas fizeram para estudar para uma prova, na época da escola, por exemplo, e quando chega para concurso ela vê que é diferente. E aí isso tem tudo a ver com a memória, né? Quando você chega na prova, você tem que lembrar de, por exemplo, vou pegar o exemplo do concurso da PRF, de 14 matérias, mais de 150 assuntos, para fazer uma prova de 120 questões. Então você tem que usar a sua memória, então tem que saber como guardar as informações na memória. Sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que funciona as memórias? Quais são os tipos de memória e qual que é a diferença entre elas e como isso pode ajudar a pessoa a ter esse tipo de conhecimento para quem for estudar para concurso público? Claro, perfeito. Bom, na verdade, Gabriel, existem, na verdade, dentro da neurociência, dentro da medicina, existem várias formas de você catalogar ou você explicar a memória. A que eu gosto mais, que é a mais utilizada, é pelo tempo de duração das memórias. Né? A gente tem outras formas, memória episódica, memória não sei o que lá e tal, enfim. Não, né? Mas assim, acho que a mais fácil, até para quem está em casa entender, é a separação pelo tempo de duração. E aí nós temos 3 tipos de memória. Nós temos a memória de curtíssima duração, a memória de média duração, vamos colocar assim, e a memória de longa duração. Então, nós temos 3 tipos. A memória de curta duração, ela dura ali no máximo 3 minutos. É aquela memória que, né, e cada uma dessas memórias, eu estou falando do tempo, mas existe até um pesquisador aqui da América Latina, né, infelizmente morreu tem pouco tempo, o Ivan Esquerdo, ele foi um dos maiores pesquisadores de memória aqui da América Latina, e ele ficou basicamente 4 décadas estudando isso. Biologicamente também falando, cada uma tem, vamos dizer assim, o seu fenômeno biológico dentro do cérebro. Se você examinar cada uma delas, acontece um fenômeno biológico dentro do seu cérebro. Então, dá para catalogar e separá-las também, biologicamente falando. Mas, olhando pela parte do tempo, da durabilidade, portanto, a de curta duração dura ali mais ou menos 3 minutos. Essa memória que a gente chama ultra rápida, memória de trabalho, é aquela memória que, por exemplo, você olha aqui o telefone para ligar para a pizzaria para pedir uma pizza. Você já deve ter feito isso. Olhou o telefone, ligou para a pizzaria, daqui 2 minutos você não lembra mais o telefone. Perfeito. Aquele telefone evaporou. Por quê? A memória de trabalho, a função dela não é construir arquivos na sua memória. Então, ela é a função dela mesmo, servir ali meio de apoio rápido para alguma atividade. Então, tem essa primeira memória e depois tem a memória de curta duração. A memória de curta duração, ela dura no máximo ali em torno de 6 horas. Então, existe a memória de trabalho, que é a primeira, a ultra rápida, e depois começa a memória de curta duração. A memória de curta duração, ela só entra em cena na medida que a sua memória de trabalho identifica aquilo ali como importante. Daí que, inclusive, é um problema, já buscando aí para chamar a atenção do pessoal que está em casa, eu vejo muitos alunos, professor, fui lá assistir a aula de fulano de tal, mas que professor é chato. Não vou com a cara daqui. Você falou isso para o seu cérebro, você já atrapalhou tudo. Já botou uma crença ali, né? Porque a sua memória de trabalho, ela inclusive é uma memória emotiva, cientificamente comprovado como tem uma carga emotiva. Então, quando você vai assistir uma aula de um professor, você fala, nossa, que aula chata, que matéria chata, você joga uma carga, você joga, vamos dizer assim, organicamente processos bioquímicos acontecem no seu cérebro, no seu corpo, e essa carga negativa, na sua memória de trabalho, o que o seu cérebro vai pensar? Nesses 3 minutos, mais ou menos, que dura essa memória de trabalho.
Se aquilo ali é chato, aquilo ali é ruim, aquilo não tem utilidade. Se não tem utilidade, eu não preciso passar para o próximo passo, que seria a memória de curta duração. Ou seja, veja que a memória de curta duração, como eu disse, ela não produz arquivos no cérebro. A memória de curta duração, a memória de curtíssima duração... A memória de trabalho, ele não cria arquivos. A memória de curta duração e a de longo prazo produzem arquivos no cérebro. Ou seja, ela arquiva. Só que, para isso, a memória de curta duração ela tem que entender que aquilo é importante. Então, se você... essa matéria é chata, esse professor não gosta, não vou com a cara dele, o seu cérebro já vai partir do pressuposto que aquilo é inútil. Então, ele nem passa para o próximo passo. Então... já fazendo uma dica aqui, quando você for assistir uma aula, matéria, por mais que você não goste, vai com o coração aberto, Sim. Ame o seu professor, ame todas as matérias, não vai com a carga negativa, não, porque isso vai atrapalhar no seu processo de memorização. Quando entra a memória de curta duração em cena, ela dura mais ou menos ali 6 horas. 6 horas é o processo bioquímico de, vamos dizer assim, finalização da memória. Quando ela finaliza, então, do momento que você aprendeu algo até o ponto final, dura mais ou menos 6 horas, bioquimicamente no seu cérebro. Então, chegou ali nas 6 horas, se o processo foi concluído, entra em cena a memória de longa duração. E a memória de duração, quando ela termina ali, né, seu processo de 6 horas bioquimicamente finaliza, nós chamamos de consolidação. Isso quer dizer que um determinado aprendizado, vamos dizer que você está estudando português. Você estudou português, crase. Né? Passado 6 horas ali, o seu estudo de crase, você está estudando, vai consolidar na memória. Né? Se todo o processo for, né, bonitinho, se você estava com a carga emotiva legal, se você estava aberto de fato ao aprendizado, vai durar 6 horas e ali no ponto final nós temos a consolidação da memória. O fato da memória ter consolidado, algumas pessoas entendem de maneira errada. Inclusive, eu já vi em alguns livros de como estudar, algumas pessoas colocam assim, consolidou a memória, então aquilo ali vai estar disponível para você utilizar daqui a um mês. Não. Quando nós falamos cientificamente que foi consolidado, isso implica dizer que, bioquimicamente, o processo de memorização foi finalizado e aquela informação foi salva ali nos seus neurônios. O que não implica dizer que ela vai estar disponível para sempre. Pode ser que depois de um dia, por exemplo, mesmo tendo consolidado, aquela memória se perca e você esqueça daquilo. Por isso que é importante, inclusive, a gente fala para os alunos, você tem que revisar o conteúdo. Por quê? Porque você vai, mesmo tendo consolidado ali, feito o processo bioquímico, você vai esquecer muita coisa se você não revisar, se você não vir lá fazer questões de concurso, se você não ficar ali tentando o tempo inteiro. Mas isso é importante, por quê? Porque o interesse de quem está em casa, nos escutando, dos concurseiros, quem quer abraçar aí a carreira policial, o objetivo dele é ter uma memória de longa duração e uma memória de longa duração robusta, que dure no tempo, né? Que ela perdure no tempo, porque às vezes o sujeito faz a prova daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, então ela tem que perdurar no tempo. E para perdurar no tempo, não basta só esse processo bioquímico da consolidação. Existem vários pressupostos pedagógicos, que imagino que a gente vai tratar aqui, para que o sujeito utilize para ter um ganho cognitivo a longo prazo. Você falou um pouco sobre a revisão, eu acho que ela é essencial. Eu não digo que ela é importante, eu acho que ela é essencial. Sim. Porque existem várias formas de você lembrar do conteúdo, né? Você tem a parte da associação, você tem a emoção que você falou um pouco aqui, né? Que às vezes você tem um impacto muito grande, aquilo você acaba registrando ali de uma maneira definitiva na sua memória. Mas acho que o principal para quem está estudando para concurso é a repetição. E a repetição está intimamente ligada à revisão. E aí eu queria que você trouxesse para a galera que está assistindo a gente aqui, qual que é a base científica para isso? Qual que é a base científica da importância da revisão para que você, né, para que o aluno, enfim, para quem está estudando, transforme essa memória de curto prazo, né, que é essa que vai terminar em 6 horas, vai gerar ali o arquivo bioquímico, mas como é que você pode deixar acessível, qual é a parte científica para que aquele arquivo que está ali não seja colocado numa gaveta e você não consiga lembrar mais, para que você, a todo momento que você possa lembrar daquele conteúdo e poder responder uma questão, tanto nos seus estudos como na hora da prova também. Sim. Gabriel, revisão, como você bem falou, revisão é algo crucial. Não tem como escapar da revisão. Por quê? Porque o esquecimento, apesar das pessoas, o estudante odiar o esquecimento,
o esquecimento é um mecanismo de defesa nosso, humano. É um mecanismo de defesa do cérebro. Por quê? Porque se você lembrasse de tudo, absolutamente tudo, você cairia basicamente num quadro de depressão permanente. Por quê? Porque se você lembrar de tudo, você iria lembrar de todas as tragédias, por exemplo, que você já teve na vida. Você ia lembrar todo o tempo de todos os fracassos que você já teve na vida. Você ia lembrar de todas as brigas que você já teve, discussões com seu melhor amigo, com sua namorada, com seu namorado. Imagina você estar ali num cinema com sua namorada, seu namorado, e aí você ficar ali o tempo inteiro lembrando de tudo de negativo, todas as brigas. Vejam que, inclusive, os relacionamentos sociais iam ser impossíveis. Perfeito. E a própria pessoa ia cair num quadro permanente de depressão, se ela lembrar de tudo. Então, o esquecimento é um mecanismo de defesa humano. Óbvio que para quem está estudando qualquer coisa, seja para concurso, seja para fazer um mestrado, um doutorado, enfim, para qualquer coisa, o objetivo dela é não esquecer. Então, nós temos que buscar fatores para driblar esse esquecimento. E daí que entra em cena, a gente pode falar depois, o espaçamento, intercalação, feedback, entra em cena alguns pressupostos pedagógicos que você deve aplicar para que você não esqueça. E esses pressupostos pedagógicos pressupõem, na verdade, uma revisão, porque você estuda algo e o mecanismo normal do cérebro é esquecer boa parte das coisas. E aí você tem que revisar para que você, vamos dizer assim, readapte esse conhecimento no seu cérebro. Existem duas formas de revisar, e daí que o problema aqui no Brasil... que eu vejo que não ocorre, principalmente nos Estados Unidos, e ocorre muito aqui no Brasil, exatamente porque aqui não se usa neuroeducação, é porque aqui se concentra as revisões de modo passivo, quando, na verdade, as revisões, cientificamente, aqui no meu livro, só para você ter uma ideia, deve ter mais ou menos umas 200 pesquisas científicas que comprovam o que eu vou te falar aqui agora. Revisão ativa é fundamental para a memorização. Por quê? Eu acabei de te dizer sobre o processo bioquímico. Dura 6 horas e termina na consolidação da memória. Quando você faz uma revisão passiva, do tipo passiva, releitura, por exemplo, que é o que o pessoal mais usa, né? Releitura, fazer um resumo. Ver a videoaula novamente. Ficar vendo videoaula 350 vezes, eu vejo muito meus alunos fazendo isso. Eu falei, pô, mas meus alunos reclamam, você fui mal na prova, professor, o que você fez? Eu assisti a videoaula no YouTube, lá, não sei o quê, 3 vezes. Pô, mas aí você também... Você está fazendo o mesmo estímulo, né? Você não está ajudando seu cérebro. Óbvio que a videoaula, né, assistir uma aula é importante, você contextualizar, é preciso do professor, obviamente, né, não desvalorizando o professor de forma alguma, é preciso fazer isso. Só que as pessoas focam no estudo passivo. Quando você faz o estudo ativo, que é você relembrar de algo, você forçar, e aí, tecnicamente falando, dentro da neuroeducação, dentro da neurociência, o estudo ativo é aquele que você força o seu cérebro a relembrar de um conhecimento que você armazenou anteriormente. Certo. Então, você estudou há 2 semanas crase português, como eu já tinha dado um exemplo aqui, você precisa revisar isso. Só que quando você for revisar, o ideal é sempre você... revisar de modo ativo, ou seja, você forçar o seu cérebro a lembrar o que você estudou há 2 semanas atrás. E por que isso é importante? Porque os cientistas descobriram que quando você faz uma revisão ativa, ocorre um fenômeno que até então era desconhecido, que chama reconsolidação. Além da consolidação, que é aquele fenômeno quando você estuda a primeira vez, quando você tenta lembrar de algo por meio da revisão ativa, acontece um novo fenômeno bioquímico no seu cérebro, que é como se fosse uma nova consolidação no cérebro. Então, assim, é como se você tivesse feito uma camada de construção de memória no seu cérebro. Quando você tenta relembrar por meio da revisão ativa, é como se você viesse e colocasse, vamos dizer assim, outra massa de cimento aqui para deixar mais robusto o seu conhecimento, e esse processo chama reconsolidação. Acontece um novo fenômeno bioquímico no seu cérebro toda vez que você tenta relembrar algo. Então você vai formando camadas e isso vai formando redes neurais no seu cérebro. Quando você faz revisão passiva, não acontece esse fenômeno da reconsolidação. E aí é um problema, porque se você quer construir uma memória que dure no tempo, você precisa passar
Não precisa ser, às vezes, a todo o tempo, mas você precisa fazer revisões ativas para gerar esse processo bioquímico no seu cérebro, que certamente vai favorecer. Não vou ficar aqui citando pesquisas científicas e tal, falando dos pesquisadores, para não Quando ficar. A galera vai ver no livro. Para não ficar muito assim, cheio de tecnicismo, né? Mas quando você faz isso, a sua memória, eu posso te garantir, te provar isso cientificamente, que sua memória e seu sucesso nas provas de concurso público vão melhorar absurdamente. Você tocou num ponto aqui que é um ponto polêmico, né? Aqui no Brasil é quase que um mito, uma seita, enfim, muita gente fala sobre isso. Se fizer uma pesquisa no YouTube rápido, você vai ver que tem vários vídeos falando sobre isso. O meu não, eu fui contra essa maré aí, mas enfim, sobre a tal da curva do esquecimento. Sim. Por que a curva do esquecimento ela é tão batida, né? Porque existem, acho que se não me engano foi no século XIX, sei lá, um alemão, Hermann Ebbinghaus, ficou famoso. Ele não foi o único que falou sobre isso, mas ele foi o mais famoso. Depois teve várias outras pesquisas posteriores que quase ninguém fala, né? Mas enfim, essa ficou famosa. E aí cai naquela questão, por que as pessoas estudam, até eles usam técnicas, né, de revisar 24 horas depois, 15 dias depois, 7 dias, enfim. Qual que é... Não façam isso com o seu cérebro. Exatamente, é isso que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que a galera que está fazendo esse tipo de revisão em cima da curva do esquecimento, por que essa galera mais se atrapalha do que é objetiva, do que consegue, por exemplo, avançar? Tem gente que quer fazer a prova e nem consegue ver todo o conteúdo do edital, que é muito grande, por causa dessa questão de ficar fazendo essas revisões periódicas, sem nenhum tipo de metodologia, porque escutou alguém falando sobre isso, sim, sem base científica, e falou, bom, aquela pessoa passou, então vou usar a mesma metodologia nos meus estudos. Mas ela se frustra e ela não consegue a aprovação. Aí, queria que você trouxesse... a gente falou aqui no início do podcast que a gente quer tentar quebrar alguns mitos, né, neuromitos aqui de estudo, e esse com certeza é um deles. Por que isso não é eficiente, estudar em cima, né, da curva do esquecimento? Sim. Ótima pergunta, Gabriel. De fato, a curva de esquecimento talvez seja um dos erros educacionais piores que existem aqui no Brasil. E em relação a concurso público, certamente, pelo que eu vejo, é o pior erro que eu vejo hoje de gente que usa, né? Porque, na verdade, assim, como você bem falou, se você joga na internet, tem vários cursinhos aqui no Brasil, vários autores que têm livros. Como eu li antes de escrever meu livro, eu li basicamente todos os livros de todos os autores de como estudar, como melhorar a memória. Eu li para saber o que eles estavam falando. E a maioria usa a curva de esquecimento como... né, tem até o professor Pierre, que tem um livro antigo, famoso, né? Ele tem uma coleção, são 4 livros. Basicamente, os 4 livros dele são fundamentados na curva de esquecimento, ou seja, ele ensina ali o pessoal a ter um melhor ganho, né, da memória com base na curva de esquecimento. Tem vários autores também. Então, isso é um erro grave. Se puder colocar aí na tela, por favor, Consegue botar na tela aí, Sandro, a imagem da curva de esquecimento? Que essa é famosa, né? Essa aqui nós temos a curva de esquecimento do Hermann, né, esse sujeito barbudo aí e tal. Ficou famoso. Isso aí é batida, essa imagem. Na verdade, assim, a curva em si não é um neuromito. Ela existe. O que é o neuromito é você usar a curva para desenvolver o estudo de qualquer coisa que seja. Uhum. Vamos falar primeiro aqui de maneira breve o que é, porque assim, é um desconhecimento generalizado de quem fala, nem é de quem, porque assim, como você falou, é uma mentira que foi contada uma vez. Na verdade, não é uma mentira, é um desconhecimento que alguém falou uma vez na internet, em algum lugar, no livro, e aquilo ali todo mundo leu, ninguém averiguou muito bem o que é isso, e todo mundo foi repetindo. E aí foi indo, né? Isso aí foi indo assim, já tem 20 anos que o pessoal estuda. Sim. Tem cursinhos preparatórios hoje consagrados aqui no Brasil, você entra lá que a recomendação é para os alunos adotarem revisões com base na curva de esquecimento. Então, isso é um erro tão grosseiro, para você ter ideia. Quando eu estava escrevendo o livro, eu estava em contato com alguns pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, que são os maiores pesquisadores de memória e aprendizado do mundo. 2 deles, especialmente, eu comentei com eles que aqui no Brasil né, o pessoal estudava para concurso, para vários fins, com base na curva de esquecimento. Eles não acreditavam em mim. Eles acharam que, tipo assim, eu estava debochando a cara deles. Tipo assim, eles respondem tipo assim, para mim, não, você tá zoando comigo, o pessoal não faz isso não. Não, é sério que o pessoal segue, tal, que eles acham isso e isso. Eu custei conseguir que eles entendessem que, de fato, eu estava falando a verdade. Para você ter ideia que eles não conseguiam entender como que alguém
assim, num país tão grande, o pessoal usava tanto isso. Porque assim, é um erro grosseiro, no qual passo a explicar aqui brevemente. Qual que é o erro? Primeiro, vejam bem, isso aqui de fato vamos falar o que o pessoal na internet fala primeiro. O pessoal fala na internet que um pesquisador, ele ficou anos estudando sobre memória para ajudar as pessoas a ter um melhor desempenho. Primeiro ponto, falso. O Ehrman não era um pesquisador, vamos dizer assim, de neurociência. Ele era um filósofo e ele não ficou, vamos dizer, anos e anos, como se fala, estudando. Então, isso é o primeiro erro. Segunda coisa que se diz na internet, que ele fez essa curva com base, vamos dizer assim, ele estudou vários pressupostos de memória para chegar numa conclusão que fosse útil para que a pessoa não perdesse a memória em relação a qualquer assunto, seja estudar para concurso, estudar para o vestibular, estudar na escola, para matemática, física, enfim. Então, como se fosse algo de aplicabilidade universal, quando, na verdade, não é. Então, assim, existem várias informações falsas que, na verdade, ninguém foi buscar muito na fonte o que se trata mesmo, não. O que é a curva do esquecimento? A curva do esquecimento, né, nós temos aqui, o Ehrman era um filósofo, ele queria... Tem a imagem aí de umas palavrinhas que das sílabas, de umas sílabazinhas? Isso, essa aí. Aqui. Deixa aí por enquanto. O que foi a pesquisa do Ehrman? O Ehrman, ele queria fazer o quê? Ele queria ver como que o nosso cérebro, como que a nossa memória age quando algo não tem sentido. Por exemplo, eu quero memorizar algo. Digamos que você não é da área da física. Não, correto? Sou de direito, área de humanos. Correto? Você não é da área... Mas se você for estudar física hoje, você há de concordar comigo que você tem um pré-conhecimento de algo. Por mais que você não sabe tudo, mas é algo que faz sentido para você. Até porque você vê no dia a dia, tem aplicabilidade no seu mundo real. Perfeito. Ou seja, tem, inclusive, utilidade para o seu cérebro. Só que o Ehrman, ele, ao contrário de outras pesquisas de memória, ele não queria ver como que o cérebro age e como que o cérebro memoriza e como que o cérebro esquece coisas que têm sentido para a pessoa. Ele queria fazer o inverso. Ele queria ver assim, se eu criar algo que não tem sentido nenhum para o cérebro, como que o cérebro vai agir? Então, a pesquisa dele não tem nada a ver com você estudar algo, porque o que a gente estuda para um concurso, o que o sujeito estuda é algo que faz sentido. E a pesquisa do Ehrman era só algo que não tem absolutamente nenhum sentido, que era o foco dele mesmo, era saber como que o cérebro age. E daí que ele criou mais ou menos 2.300 sílabas sem sentido. Daí chama sílabas sem sentido mesmo, tá? Se você olhar nos livros de neuroeducação, por exemplo, lá nos Estados Unidos, de pesquisa científica, todo mundo vai chamar de sílabas sem sentido. Que são essas sílabas aqui, ó. São sílabas do tipo consoante, vogal, consoante. Então, veja, tem uma consoante, uma vogal e uma consoante depois. E ele fez, seguindo essa mesma regra, tá vendo? Consoante, vogal, consoante. Ele criou mais ou menos 2.300 sílabas sem sentido. E aí ele ficava... Durante bons meses, ele ficou estudando isso. Ele ficava tentando memorizar essas sílabas sem sentido, dessas 2.300. Ele fazia em bloco, e aí ele ia tentando memorizar. E, ao tentar memorizar, ao final ele tentava, vamos dizer assim, como se fosse fazer uma prova para ver o que ele lembrava daquelas sílabas. E ele foi catalogando isso durante muito tempo. Aí tem como voltar na outra imagem lá do Ehrman? Ele fez isso sozinho ou ele pegou um grupo de pessoas também? No sozinho, início foi sozinho. Então não tem grupo de pessoas. Aí é um outro problema que nós vamos chegar lá. Que loucura! O pessoal fala que ele fez com um monte de Não, aí é outro problema. Aí ele fez porque ele queria estudar isso. Ele era um filósofo, né? E ele queria estudar isso. Depois de muito tempo estudando essas sílabas sem sentido, ele mesmo estudando, aplicando nele mesmo, então ele estudava, testava. Ele notou que em 24 horas depois, né, você lembra tantos por cento. 50%, depois de uma semana, você lembra tantos por cento. Depois de um mês, você lembra tantos por cento. Que é o que o pessoal na internet fala. Se você não revisar, daqui um dia você esquece tanto, daqui uma semana. Só que o que ninguém fala, e porque ninguém sabe, na verdade, porque não foi estudar a fonte, é porque, na verdade, isso diz respeito a sílabas sem sentido. Há algo que não tem relação com o cérebro, que não tem nenhum vínculo, porque ele queria fazer algo que, de fato, não tivesse
nenhum vínculo com o pré-conhecimento que o sujeito tinha, que no caso era ele mesmo, porque ele fez a pesquisa nele mesmo. Então, na verdade, a curva diz respeito a sílabas sem sentido. E é óbvio que você esquece muito rápido, veja que a curva cai rápido lá, porque é algo que não tem sentido. Se não vai tem ter aplicabilidade para sua seu vida. cérebro vai entender o quê? Pô, isso não serve para mim, não tem uma conexão com nada que tenha na nossa memória, então eu vou descartar. E daí que tem essa curva gigantesca, essa queda de conhecimento gigantesca. Por quê? Porque é de uma curva referente a sílabas sem sentido. E aí temos um problema. É uma pesquisa feita por um filósofo. Segundo problema, né? Na verdade, o fato de ser um filósofo não tem problema assim, em si nenhum. Né? Mas assim, ele não tinha experiência científica para desenvolver uma pesquisa, vamos dizer assim, científica dentro da área, vamos dizer, da biologia. Uhum. Segundo problema, diz respeito à curva, né, diz respeito a sílabas sem sentido, algo que não tem relação com o aprendizado humano, propriamente dito, porque aquelas sílabas sem sentido não têm relação com nenhum idioma. Terceiro problema, ele testou unicamente nele mesmo, ou seja, esses dados aqui dizem respeito à própria memorização do Ehrman. Seria o mesmo que eu até explico isso, eu trago várias outras pesquisas no livro, feitas depois da do Ehrman. Que a dele é antiga, né? Dele foi... E o problema, né, além de ser antigo, foi testada nele mesmo com sílabas sem sentido. Os pesquisadores depois, aqui no livro eu trago várias e explico melhor isso, os pesquisadores depois fizeram uma pesquisa com algo que faz sentido para o cérebro humano e aplicaram isso para um grupo enorme de pessoas, por exemplo, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, e os resultados são completamente diferentes. Porque, né, não precisa nem falar, né, estudar direito, algo que tem sentido, apesar de às vezes não parecer ter, né, mas aquele juridiquês lá. Mas é algo que tem relação com a nossa vida e tem sentido para o cérebro humano, é diferente. Então, é um erro grosseiro utilizar a curva de esquecimento, porque diz respeito a sílabas sem sentido. E foi aplicada no sujeito. Seria o mesmo de você, às vezes, tomar um remédio, você tomar um medicamento que foi testado em um sujeito só. Você tomaria? Eu, pelo menos, não tomaria. Você vai tomar um remédio, quando você compra um remédio na farmácia, ele foi testado em milhares de pessoas. Sim, você tem um espaço amostral maior, né? Foi catalogado ali os efeitos colaterais e tal. E o pessoal usa a curva de esquecimento sem nenhuma... na verdade, não só é um erro, vamos dizer assim, científico, mas é um erro, vamos dizer, prático, porque usá-la, eu explico isso melhor no livro com as pesquisas, usá-la vai trazer um malefício para a pessoa, principalmente em relação àquela revisão que o pessoal fala de 24 horas. De todas as revisões que o pessoal utiliza com base na curva de esquecimento, a de 24 horas ela é simplesmente, basicamente inútil, e além de ser, e por ser inútil, você perde um tempo gigantesco, porque imagina tudo que você vai estudar, você vai revisar 24 horas depois, que é uma revisão inútil para a construção de uma memória de longa duração, e daí você está perdendo um tempo ali que você poderia estar aproveitando para algo melhor. Então, assim, não aconselho, não é uma boa metodologia de aprendizado, de fato é um neuromito adotar esse espaçamento, né, que é o que você falou, 24 horas, revisar com uma semana, 30 dias e por aí vai. A gente aproveitando essa imagem aí, se você parar para pensar, né, aí é questão de número, né? Vamos supor não, na verdade é uma realidade. A prova da PRF são em torno de 150 assuntos. Aí imagine colocar 150 assuntos e você revisar horas depois, 24 horas depois. 24 horas. Então aqui é você pegar e multiplicar por 4, né? Fora o assunto que você viu a primeira vez. Então você Sim. vê o assunto 5 vezes. Sim. Então você vê 150 vezes 5, vai dar 300, 600, 750 vezes. Sim. Que você vai ver todos os assuntos. Aí é por isso que as pessoas não conseguem ver todo o conteúdo do edital. Sim, não evolui, né? Não evolui, né? Evolui, igual eu te falei, principalmente essa de 24 horas. Essa revisão de 24 horas é a pior delas, assim, disparado. Porque tem um pesquisador, né, talvez um dos principais do mundo, que é o Bjork, né? Ele criou um conceito que chama dificuldade desejável, e quando você revisa algo com pouco tempo, sem um espaçamento adequado, que a gente deve falar mais para frente, imagino, sem um espaçamento adequado,
você, na verdade, não está construindo uma memória duradoura, ou seja, uma memória que perdura no tempo, que é o que o concurseiro precisa, né? Porque ele vai estudar hoje para fazer uma prova daqui a 6 meses, enfim. Sim. Então, ele precisa disso. E essa revisão de 24 horas ela não é apta, e várias comprovações científicas nesse sentido, que ela não é apta para construir uma memória duradoura. Você fazer uma revisão de 24 horas só é útil para aquele aluno que às vezes estuda na faculdade, por exemplo, na véspera da prova, 2 dias antes. Aí você estuda para a prova amanhã ou depois de amanhã, faz uma revisão, enfim, aí você vai bem na prova. Só que qual que é a consequência que a gente vê? O sujeito até vai bem na prova. Só que passa uma semana, um mês, ele já esqueceu absolutamente tudo. Por quê? Porque ele não construiu uma memória duradoura, ele não usou os pressupostos corretos. Ele não trabalhou da forma que o cérebro trabalha. E a grande diferença que a pessoa não percebe é o seguinte, você está para uma prova, você está estudando para uma matéria e para poucos assuntos daquela matéria. E ainda tem aquela coisa também da pressão de, pô, se eu não tirar uma nota mínima ali, eu vou ser reprovado, eu vou perder meu ano. E aí, se você paga uma escola particular e tudo mais. Então, isso até já pesquisei um pouco sobre isso, claro que você sabe muito mais. Você pode até tirar aí essa imagem, Sandro, por favor. Que você tem algumas conexões ali, você fica mais ativo naquela época de prova, né? Fica mais ansioso, fica mais nervoso, mas o seu grau de memorização aumenta, porque é aquele período curto, né? Você joga adrenalina, joga noradrenalina, vários outros hormônios você joga naquele momento e você é tipo assim, como se virasse um super-humano naquele curto período de tempo. Então, o seu nível de concentração, o seu nível de armazenamento do conteúdo aumenta naquele período de uma semana, que normalmente é o período de prova da faculdade, né? Mas é como você falou, passou uma semana, seu corpo relaxa, sua mente relaxa, passou a última prova, caraca, a gente vai beber uma cerveja e tal. No outro dia você já não lembra mais de nada. Sim. Se fizer a mesma prova depois, já não lembra mais de nada. Por mais que você tenha estudado, e daqui a pouco foi o dia anterior, né? Só que o que acontece? Quando você chega para um concurso, aí o buraco é muito mais embaixo, pô, porque é muito mais conteúdo, é muito mais prova. Você não está concorrendo com uma nota, você está concorrendo com o seu adversário, o seu concorrente que quer tirar uma nota maior do que ele. Então é isso que as pessoas não percebem, né? Sim. Faz todo sentido o que você falou, essa questão das 24 horas aí. Perfeito, maneiro demais. Você chegou a tocar num ponto, a gente falou sobre... Assim, como você falou, né? A curva do esquecimento não tem toda inutilidade dela. Uma coisa importante é a questão do tempo. Você até falou no início aqui, né? Você vê um conteúdo, você cria ali a conexão, né? Ele está guardado lá, como se estivesse dentro de uma gaveta. Só que as pessoas às vezes esquecem de abrir aquela gaveta e dar aquela olhada novamente, né? É a famosa revisão, é a famosa repetição. E aí, uma dúvida que sempre me pergunta é o seguinte: qual o tempo que eu devo levar para ver aquele conteúdo novamente, para eu não esquecer aquele conteúdo, para eu consiga transformar, pegar aquele conteúdo que está na minha memória de curto prazo, né, ou de curtíssimo prazo, enfim, para levar ele para uma memória de longo prazo. Ou seja, qual que é o espaçamento que eu devo estudar, ver novamente aquele conteúdo para chegar mais preparado para a prova? Você fez a pergunta que vale 1 milhão, né? Essa aí. Na verdade, bom, Gabriel... Bom, primeiramente, né, o termo espaçamento é um termo da ciência cognitiva que diz respeito a você dividir no tempo o aprendizado. Uhum. E aí a gente fala dentro da ciência, né, tanto o aprendizado pode ser cognitivo mesmo, quanto o aprendizado motor. Por exemplo, eu fui jogador de basquete mais ou menos 4 anos. O espaçamento vale para mim, por exemplo, como jogador de basquete, porque vamos dizer que eu vou treinar 6 horas de arremesso por semana. É melhor treinar 6 horas num dia, ou fazer 2 sessões de 3 horas, ou talvez 3 sessões de 2 horas de arremesso. O espaçamento também vale para esse caso, porque é melhor eu fazer 3 sessões de 2 horas, eu espaçar no tempo o meu aprendizado motor. Perfeito. Então isso vale também para isso. Mas para o aprendizado humano, vamos dizer, cognitivo, que é o que nos interessa aqui, para concurso público, o espaçamento é hoje, sem dúvidas alguma, né? Aqui no meu livro, só de espaçamento tem mais de 100 pesquisas, sem dúvida, porque o espaçamento é o que nós temos hoje dentro da neurociência, dentro da neuroeducação, que há de mais robusto em termos de comprovação científica. Então, hoje em dia, para você ter uma ideia, falar de espaçamento é mesmo, hoje, cientificamente, a mesma coisa que fala 2 mais 2 são 4. Assim, algo já que chegou a um ponto já indiscutível já. Então, entre você condensar o aprendizado, que a gente chama dentro da ciência cognitiva de aprendizagem em massa, e você distribuir no tempo, que é o espaçamento, sempre deve se distribuir no tempo. O espaçamento ele é crucial para a construção de uma memória duradoura. Isso aí é inegável.
os estudos do espaçamento, e talvez isso a gente deve até um agradecimento ao ERMA, para não falar que não tem só ruim, né? não coisa ruim, né? O ERMA foi um dos precursores, vamos colocar assim, do estudo do espaçamento, apesar que no caso dele foi sobre algo que não tem relação com o aprendizado humano, que são as sílabas sem sentido, como a gente falou. Mas ele foi um dos que impulsionou isso. Então, mais ou menos, o estudo do espaçamento meu cientificamente, ele começou mais ou menos há 120 anos atrás. Então, antes, há 120 anos atrás, quando começou, os pesquisadores queriam descobrir o quê? O que é melhor? Eu condensar o aprendizado ou eu distribuir no tempo? Então, se eu vou estudar 6 horas de português por semana, é melhor estudar 6 horas na segunda-feira ou eu distribuir ao longo da semana? Só para ficar claro para o pessoal. O que é melhor? Sim. Os pesquisadores começaram a estudar isso há 120 anos atrás. E até então eles tinham a dúvida do que era melhor. E aí, depois de décadas e décadas de pesquisa, como eu te disse, já não há mais dúvida. E aí agora, mais ou menos há cerca de 30 anos, mais ou menos, principalmente uns 30 anos, eles já não estavam mais querendo saber se o espaçamento era melhor, porque eles já sabiam. Eles queriam descobrir qual o espaçamento ideal, que daí a pergunta de 1 milhão que todo mundo queria descobrir. Todos os pesquisadores basicamente se uniram no mundo inteiro, os pesquisadores de correlatos à memória e aprendizagem, para descobrir qual que é o espaçamento é melhor, mas qual que é o ideal? Por exemplo, estudar hoje, daqui 3 dias, ou daqui 4, ou daqui 5, qual que é o espaçamento que eu vou fazer a periodicidade do estudo? Então, esse foi o foco dos últimos 30 anos de pesquisa. É difícil explicar isso aqui em pouco tempo, assim, porque as pesquisas científicas, as meta-análises que fizeram, eles chegaram à conclusão seguinte. Tem até uma pesquisa bastante importante que eu trago aqui no livro sobre isso, a mais importante até hoje. Os pesquisadores eles chegaram à conclusão que não existe um espaçamento ideal que valha para tudo. Uhum. Ou seja, o cara que é concurseiro, ele tem que adotar um espaçamento X. Um sujeito que está estudando porque ele quer aprender um idioma e quer memorizar aquele idioma para o resto da vida dele. O espaçamento é diferente, porque o objetivo, não só em relação ao objetivo, porque o objetivo em si não impacta tanto. O que impacta é o tempo. Uhum. Porque o que essas pesquisas meta-analíticas descobriram? Que quando você quer responder a pergunta qual é o espaçamento ideal, você tem que responder a pergunta antes. Por quanto tempo eu quero gravar na memória um conhecimento? Então, se eu vou fazer uma prova de concurso daqui 1, 2 anos, uma média daqui 1, 2 anos, eu sei que eu preciso estar com aquele conhecimento fresco para fazer uma prova daqui 1, 2 anos. Então, eu sei responder a pergunta por quanto tempo eu preciso estar com aquele conhecimento fresco na memória. Então, a partir do momento que você consegue definir isso, você consegue trabalhar ali um espaçamento ideal, entendeu? Uhum. Então, não existe um espaçamento único para tudo nessa vida. Nem para o aprendizado motor, vamos colocar assim, nem para o aprendizado intelectual. Então, não existe um espaçamento único e isso deve ser, digamos assim, como se fosse um medicamento, deve ser dosado... De acordo com a característica da pessoa também. Né? De acordo, mas principalmente de acordo com o tempo que ela deseja fixar na memória aquele conhecimento. Então, as pesquisas agora nas últimas décadas, todas elas têm descoberto isso, sabe? E aí no livro eu discuto, evidentemente, né, no livro, como eu trago essas pesquisas e discuto qual o espaçamento é melhor para o concurseiro, qual o espaçamento que é melhor. Aí você fala, mas será que faz diferença? Por exemplo, uma pesquisa meta-analítica que eu trago aqui, que eu acho que é a principal hoje no mundo, quem adotou o espaçamento ideal, mais correto para atingir um determinado objetivo, teve resultado na prova, e eles fizeram provas, né, juntaram um grupo de pessoas, várias pessoas, e testaram. As pessoas que usaram o espaçamento correto tiveram um ganho de mais de 100%, ou seja, tiraram a nota média mais que 100% melhor. Ou seja, tiveram um índice de recordação mais de 100% melhor do que quem adotou um espaçamento horroroso, vamos colocar assim, completamente incompatível com o objetivo. Então, assim, o espaçamento deve ser dosado caso a caso, não há um espaçamento único. Eu possa falar que todo mundo que está
qualquer pessoa, com qualquer objetivo que seja, concurso, qualquer coisa, adota. Não existe isso, sabe? Então, assim, isso é dosado, vamos dizer assim, caso a caso, levando em consideração o tempo que a pessoa quer desejar ter algo, vamos dizer assim, fresco na memória. Uma outra coisa que eu vejo muita gente falando, né? E a internet, ela ajuda em muitas coisas, mas em muitas coisas também atrapalha. Em que sentido? Eu vejo vídeo no YouTube, pessoas me mandando no direct, pô, Gabriel, como é que eu faço para ser aprovado? Pô, será que em 3 meses eu vou estar pronto? Será que em 2 meses? Cara, por que essas pessoas ficam me perguntando isso, né? É porque existem vídeos lá dizendo o seguinte, como foi aprovado em 2 meses? Como foi aprovado em vários, né? Porque vende, porque a pessoa vai clicar, a pessoa hoje, a maioria, né? O ser humano como um todo, né? A gente como ser humano, a gente quer ter o resultado rápido. A gente não quer passar pelo processo. E a pessoa, se ela virasse a chave e percebesse que é o processo que faz a diferença, sim, ela teria muito mais resultados e resultados mais rápidos. E aí, falando um pouco sobre isso, muita gente se culpa, e a gente falou isso no início do podcast, né? Pô, não consigo aprender com aquele professor, matemática não entra na minha cabeça, direito, enfim, independente, mas todo mundo tem dificuldade em alguma coisa. E às vezes as pessoas não aprendem porque o estilo de aprendizagem dela é diferente. Então, por exemplo, eu vou falar sobre mim, né? Eu sou uma pessoa extremamente visual. Agora, tem pessoas que vai ouvir... Por que a pessoa gosta mais da videoaula? Porque se ela ouvia aquele som, né? Ou se até se o professor... Eu me lembro de um professor na sala, quando eu fazia curso presencial, que ele tocava até violão, cara. E era legal que, às vezes, o acorde que ele fazia, né? A pessoa acabava lembrando. Tem pessoas que são mais sinestésicas. E aí, elas aprendem de formas diferentes. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque, às vezes, o problema não é nem na questão da pessoa não entender o conteúdo. É porque a responsabilidade de passar o conteúdo é de quem emite a mensagem, de quem fala sobre aquele assunto, né? E, às vezes, aquela pessoa que está falando sobre aquele assunto não está conseguindo impactar essa pessoa, o receptor, de uma maneira mais eficiente. E aí, se você puder trazer um pouco aqui de maneira resumida, qual que é a diferença desses estilos de aprendizagem? Visual, o auditivo, o sinestésico, até a leitura escrita também, né? Que as pessoas, às vezes, encaixam nesse tipo de estilo. Se você puder trazer um pouco sobre... esse tipo de estilo e como isso pode mudar e impactar diferentes tipos de pessoas também para poder aprender o conteúdo. Bom, você falou bem aí da parte do professor, da parte de explicar, de lecionar, porque, na verdade, os estilos de aprendizagem, eles têm mais utilidade para, vamos dizer assim, para o professor, entre aspas, já explico, do que para o aluno em si. Por quê? A última pesquisa, né, eu trato até aqui no livro, não vou lembrar aqui, página 73 do livro, a última pesquisa meta-analítica, né, ou seja, os pesquisadores lá nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores dos mais competentes que tem, né, eu sou muito fã do trabalho deles, são muito bons no que fazem, são os pesquisadores mais famosos, digamos assim, no mundo. Eles pegaram as últimas pesquisas sobre o estilo de aprendizagem, como você falou, auditivo, sinestésico e visual, e eles pegaram as pesquisas basicamente das últimas décadas, e fizeram um estudo meta-analítico. O resultado é que, na verdade, não existe nenhuma comprovação científica de que se deva, vamos dizer assim, estudar com base no estilo de aprendizagem. Ou seja, não existe nenhuma comprovação científica entre pessoa e estilo de aprendizado. Então, não há esse liame entre pessoa e estilo de aprendizado. Por exemplo, eu, José Mário, sou mais, sei lá, digamos assim, mais sinestésico. Então, eu tenho que estudar mais segurando o livro, com a caneta na mão, rabiscando e tal. Não existe essa comprovação científica de acordo com os estudos meta-analíticos. Existe o que você falou em relação ao professor, que isso é importante para o professor. Por quê? Porque as comprovações científicas não dizem respeito à pessoa e estilo de aprendizado. Existe relação entre conteúdo e estilo de aprendizagem. Em que sentido? Por exemplo, o sujeito vai estudar geografia. Então, é importante que o conteúdo da geografia seja passado, por exemplo, pelo estilo visual, porque aí tem figuras, tem mapas e tal. Então, assim, o conteúdo visual vai impactar melhor a pessoa e a memorização dela, e não só a memorização, como o aprendizado, se aquele conteúdo ele for passado pelo estilo visual.
Há outros conteúdos que o estilo, às vezes, sinestésico vai trazer um melhor resultado. Então, veja, a relação é entre conteúdo e estilo de aprendizado. Então, alguns conteúdos, se você adotar um determinado estilo de aprendizado, você vai ter um melhor ganho. Só que isso não se relaciona, de acordo com os dados científicos, não existe nenhuma prova robusta disso entre pessoa e estilo. O ideal é que o que a gente chama, né, que a própria pessoa, apesar de, às vezes, um determinado conteúdo, ela aprenda melhor, sei lá, por um mapa mental, que seria algo visual. O ideal, cientificamente, que é a indicação dos pesquisadores, é que ela seja polivalente, né? O polivalente é aquele que usa os 3 mecanismos, os 3 estilos de aprendizado. Certo. Então, que ela não foque em um, que ela vai oscilando ali nos 3 durante a jornada dela, a jornada intelectual, seja ela qual for. Isso é até interessante, que é uma forma de você estimular, né? Você falou sobre isso, sobre o estudo ativo, né? O estudo ativo, acho que você pode falar com muito mais propriedade do que eu, é você estimular a sua memória a você lembrar daquele conteúdo de diferentes formas, né? Uhum. Você pode lembrar daquele conteúdo quando você ouve o professor falando, beleza. Sim. Você pode lembrar daquele conteúdo quando você cria o seu material ali, o seu resumo, o seu mapa mental, que a gente pode falar daqui a pouco aqui. Você pode lembrar daquele conteúdo quando você explica aquele conteúdo para alguém. Enfim, são diferentes formas de você tratar aquele mesmo conteúdo. E eu acho que vai muito em relação a isso, né? Não é a pessoa, né? Sim. É como você vai lembrar daquele conteúdo. Né? E se você trabalhar as diferentes formas, show de bola. E aí, tocamos um pouco sobre esse assunto aqui. É uma coisa que é muito difundida, né? Principalmente, sei lá, nos últimos 30 anos. O Tony Buzan foi um dos grandes... durante pesquisa, não sei se ele é pesquisador, enfim, que ele difundiu essa técnica do mapa mental. E aí, queria também essa abordagem científica. O mapa mental, que é uma técnica de estudo extremamente visual, né? Muito em relação à imagem, ele realmente é efetivo? O que é ciência? O que as pesquisas que falam sobre isso? Não sei se você fala isso no seu livro. O que elas afirmam em relação a essa técnica de estudo? O mapa, como você bem falou, Gabriel, o mapa mental ele é um organizador visual, né? Ele trabalha ali a parte da visão, ele é um organizador visual. Assim como, por exemplo, um quadro, um fluxograma, sei lá, um triângulo que você faz. Tem essa imagem do mapa mental, né? O Sandro tem a imagem aí do mapa mental? Bota aí pra galera. Aí, show de bola. Aqui nós temos a imagem do mapa mental. Vejam que nós temos aqui a organização de um conteúdo, né? Eu peguei isso aqui do próprio site, inclusive essa imagem é do próprio site do Buzan. Do Buzan, aqui fica mais famoso, né? Na verdade, ele e o irmão dele, né? Que é o Tony Buzan, eles que, na verdade, vamos dizer assim, trouxeram uma fundamentação do mapa mental, que é um organizador visual assim como qualquer outro. Assim como você fazer um quadrado. Se você fizesse um quadrado e que jogasse essas mesmas informações dentro de um quadrado, seria um organizador visual. Uma tabela, por Sim, exemplo. uma tabela. Só que o que muda, na verdade, entre os organizadores visuais que a gente tinha até hoje do mapa mental é porque, além de palavras, nós temos... Além do mapa mental ser uma imagem em si, né, pegando como um todo, isso aqui é uma imagem. Mas uma tabela também é uma imagem, né? É um quadrado ou um retângulo, dependendo da tabela, como é que ela vai ser. Então, é uma imagem em si. Só que dentro de uma tabela não tem outras imagens além da tabela em si, ou seja, do quadrado e do retângulo. E aqui nós temos outras imagens. Por exemplo, aqui nós temos uma chavinha, aqui nós temos uma televisão. Ou seja, além da imagem como um todo, nós temos, né, alguns desenhozinhos, algumas imagens. Essa aqui ainda tem pouco, né? Tem mapas mentais que tem mais figurinhas, vamos colocar assim. Mas respondendo cientificamente, o mapa mental é bom? É bom. Os estudos científicos mostram que tem um ganho cognitivo. Só que esse ganho não é tão relevante como se pensa aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, inclusive, é aquele negócio, né? Tem um pessoal que lança as informações assim no ar na internet, como você falou, e é o cara que... É o mesmo cara que fala que vai resolver a vida do sujeito, às vezes por mapa mental, é o cara que vai e promete que o sujeito vai passar num concurso aí de... sei lá, da Polícia Federal, estudando 2 meses, vai passar em primeiro lugar no concurso da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Perfeito. Né, assim, isso... Eu não sei que o sujeito é um paranormal, né? Assim, mas como você falou, tem que trilhar o processo, o caminho é importante. Então, vejam bem, o mapa mental ele tem um ganho cognitivo,
mas algo assim não tão significativo como, por exemplo, o estudo ativo, que é você adotar o espaçamento correto para testar a sua memória, você adotar a intercalação, e todos os pressupostos de testar a memória, de adotar um estudo ativo, ele vamos dizer assim, é difícil falar, mas pelo menos 10 vezes melhor do que você usar um mapa mental. As pesquisas científicas revelam que existe um benefício do mapa mental, mas ele não é tão significativo. E aqui no Brasil existe uma onda assim, de pessoas, eu já vi, não vou citar nomes, né, para não ficar chato, mas assim, tem até muita gente famosa aí, seja coach, seja professor aí, autor famoso, que fala assim, o mapa mental é tipo assim, a cura para o esquecimento, a cura para o sujeito passar no concurso público. Não, o mapa mental é legal, pode usar, mas ele não tem esse ganho cognitivo todo que se diz por aqui. E por que... Tá, existe um ganho cognitivo. E por que existe? Basicamente, né, se você pegar o livro lá do Buzan, aqui eu falo mais sobre mapas mentais, deixa eu ver aqui o que capítulo, eu trago aqui algumas pesquisas, né, na página 129 aqui do livro em diante, eu trago, né, porque o Tony Buzan, na verdade, né, junto com seu irmão, eu falei Tony, o Tony Buzan junto com o Barry Buzan, né, que era o irmão dele, eles fundamentaram isso. Eles vão dizer assim, até os pesquisadores não usam esse termo, né? Mas quando os pesquisadores, eles deram uma firula assim no negócio, sabe? Jogaram uma purpurina no negócio. Era uma floreada. Para ficar mais bonito e tal. Então eles falam assim, você tem que começar com a ideia central, tem que ir afinando, aí você tem que usar a letra de forma, tá vendo? Você não pode usar a letra cursiva no mapa mental, ele fala isso no livro dele lá de mapas mentais. Cores diferentes. Cores. Por exemplo, vamos pegar, ele fala que você não pode escrever de letra cursiva, você tem que escrever letra de forma. Por quê? Qual o sentido disso? Absolutamente nenhum, entendeu? É meio que, como eu disse, jogou uma purpurina ali para ficar mais bonito, para vender também aquele negócio. Para vender o método, né? Tem que ser o método. Tá, mas deu um tipo assim, 90%, na verdade, de acordo com os dados dessa purpurina que jogou, não tem significado nenhum. Não tem comprovação científica. Não tem relação. Qual que é a diferença entre escrever em letra cursiva e letra de forma? Nenhum. Então, assim, o que tem comprovação mesmo, e por isso que o mapa mental ainda é melhor do que outros organizadores visuais, por exemplo, você jogar isso aqui dentro de uma tabela, o mesmo conteúdo dentro de uma tabela. Por que aqui é melhor? E por que tem essa comprovação, portanto? Por conta dessas imagens que eu falei. O cérebro humano ele tem mais facilidade de lembrar de imagens do que de conteúdo escrito. Daí que, às vezes, você estudou algo aqui, você não lembra da palavra em si lá na prova. Digamos que lá na prova, sei lá, a resposta seja, sei lá, imputação objetiva. Mas aí tinha um desenhozinho lá do lado de imputação objetiva, sei lá, de um sujeito pontando enfim, qualquer coisa mesmo, né? Porque na verdade não precisa ter uma relação direta, mas você lembra daquele desenhozinho e aí o desenhozinho faz você lembrar da palavra, que seria imputação objetiva, que seria a resposta da prova, por exemplo. Então, essas imagens é que fazem sentido dentro do mapa mental, porque às vezes você recorda dela e aquilo ali vai fazer você lembrar o conteúdo na hora da prova. Uhum. Daí que, sim, o mapa mental ele é útil e deve ser usado. Só que, feita essa ressalva que eu falei, ele não traz um ganho tão significativo como você usar, por exemplo, uma prática de estudo ativo, né? O resultado de um estudo ativo é infinitamente melhor. E outra ressalva que eu faço é o seguinte, eu vejo muito na internet, inclusive livros e material, a pessoa vende mapas mentais, e aí eles vendem um mapa mental, e o mapa mental só tem palavras, não tem esses desenhinhos. Poxa, mas são exatamente esses desenhinhos aqui, pequenininhos, que fazem a diferença. E existem muitos mapas mentais, e o pessoal vende na internet, livro, inclusive, de mapas mentais, que não tem o desenho, só tem a palavra. Cor aí não vai fazer tanto impacto assim, né? Então não faz muita diferença. É importante essas imagens, porque são elas que vão facilitar a recordação futura, né? Porque, igual eu falei, às vezes você lembra da imagem, mas a palavra foge, mas você lembra da imagem. A imagem te salva no final das contas. Eu lembro quando eu estudava para a PRF, isso em 2007, né? Eu morava sozinho. Pode tirar isso, Sandro.
Eu estudava sozinho, eu fazia esse mapa mental, não tinha esse conhecimento científico, né? Aliás, eu tenho que pesquisar muito mais sobre isso. Você está trazendo aqui no podcast várias informações maneiras, mas eu lembro que eu criava ali, né? E colocava na parede, né? Porque não tinha tanta informação. 2007, né, não tinha tanta tecnologia como tem hoje, né? Como aplicativo e tal. Mas aí é aquela coisa, né? Não é só criar o mapa mental, não é só a ferramenta. Todo dia quando eu chegava em casa, naturalmente eu passava, né, pelas folhas. Aí eu ia levando ali, lembrando. Aí fazia minha recuperação ativa ali e tal. Mas eu acho que, isso eu falo para meus alunos também, não sei se eu falo certo ou não, talvez você possa me corrigir. Não adianta você comprar um mapa e falar assim, não, agora eu já tenho a informação aqui, já tenho a ferramenta, eu vou ser aprovado. O mais importante é você saber o que fazer com aquela ferramenta. E eu acho que o melhor é se você criar essa ferramenta, né? Se você criar o seu mapa mental, você criar a sua lógica. Pô, se eu pegar isso aqui, sei lá, falar sobre nacionalidade e puxar uma setinha, falar sobre originário, derivado e tal, e vou criando os bonequinhos, vai dar mais trabalho? Vai, mas quando você for lembrar e buscar aquela informação no mapa que você fez, vai ter mais facilidade, porque aquilo fez sentido para você, né? Não foi outra pessoa que criou. Sim. Por mais que a pessoa outra que criou, fez um bonequinho, fez o desenho, mas você não cria a associação, né? Não sei se faz sentido isso que eu estou falando, sim, que acho que ajuda você a lembrar, mas não desde que, né? Mas assim, é você entender que não é a cura de tudo. Não é esse aqui que vai fazer a diferença. Não, é uma ferramenta que vai agregar na sua preparação, como você falou, né? Sim. Ela não pode ser, vamos dizer assim, o carro-chefe, né? Ela pode ser utilizada, como alunos me perguntam constantemente, como uma ferramenta ali a mais, uma ferramenta, às vezes, fazer uma revisão rápida, né? Ela é útil para isso. De fato, fazer o mapa mental, assim como você criar seus próprios flashcards, por exemplo, é melhor, né? O que eu sempre recomendo para as pessoas é fazer uma análise ali, digamos, do custo-benefício. Porque, por exemplo, o próprio Tony Buzan, que foi o idealizador principal, que criou em 1970, né, os mapas mentais, ele traz no livro dele que um mapa mental você dura no mínimo 30 minutos, ele fala no livro dele, para criar um mapa mental. E aí é um problema, né, para um sujeito, às vezes, que tem 10, 20 disciplinas para estudar para um concurso, ele tem que mensurar melhor isso, porque, assim, como você falou, o próprio sujeito fazer o mapa mental vai ser melhor do que ele pegar um pronto. Mas aí ele tem que pesar isso também na balança, o custo-benefício, sabe? Porque o tempo que vai gastar também para fazer, veja que o próprio idealizador fala que gasta no mínimo 30 minutos. Eu já vi alunos meus falando que gastaram 1h15 para fazer um mapa mental. Então, assim, 1h15, será que é bom? Será? Assim, eu até discuto isso no livro, assim, nessa análise do custo-benefício. Será que é bom? O que você poderia fazer em 1h15? Será que não seria melhor? Então, tem que levar isso em consideração, né? Tem que dosar melhor. Não, perfeito. A gente falando do Tony Buzan, e uma outra coisa que eu vou falar sobre aqui, sobre uma pergunta para você também sobre o Pomodoro, a técnica Pomodoro. Mas o Tony Buzan, no livro, numa tradução livre, né? O gráfico mais importante do mundo, né? Um dos livros mais famosos dele. Ele fala, tem a ver um pouco com a curva de esquecimento, mas é mais em relação ao assunto, né? Você estuda um assunto, aí você tem o nível, eles chamam de efeito da primazia, né? Você está quase 100% de focado naquilo. Aí com o tempo aquilo vai você esquecendo, aí depois você aumenta um pouquinho, você lembra um pouquinho mais daquele assunto, que ele chama de efeito de retenção ou retenticidade. É igual no filme, né? Normalmente a gente lembra no início do filme e do fim do filme, que é o encerramento. E no meio você fica perdido. E aí, trazendo esse estudo, né, esse livro que ele fala sobre isso, para a técnica Pomodoro, o Pomodoro é o mais famoso, foi o Cirilo, né, o italiano lá, que ele usava um cronômetro, né, que é o Pomodoro italiano, para ele quis trabalhar em cima deixar o tempo dele mais produtivo. Como é que eu fico mais produtivo aqui, né, nessas 2 horas? Eu separo em tempos menores, né, para você, até para diminuir essa diferença, esse gráfico, né, do que você começa a ver, do que você esquece. É efetivo isso aí? É efetivo você dividir? Pô, se eu tenho 2 horas para estudar, sei lá, português. Se eu estudar 2 horas direto português, tem o mesmo efeito do que eu separar esse tempo em tempos menores, por exemplo, de 30 minutos, 4 tempos de 30 minutos? Faz sentido? Aí eu paro, bebo um café, molho o rosto, depois eu volto e estudo novamente. Isso aí que falam, tem base científica ou é simplesmente pegaram e copiaram, como a curva de esquecimento, por exemplo? Na verdade, eu já falando de antemão, eu não recomendo a técnica Pomodoro, por vários motivos.
É algo que eu trato no livro. Eu questiono algumas coisas, inclusive, meio obscuras do próprio livro do Francesco Cirillo, né? Ele criou a técnica Pomodoro, para quem não sabe, né? É um cronômetrozinho. Pomodoro é tomate em italiano, então é um cronômetrozinho em forma de tomate, no qual se marca o tempo, principalmente dentro da gastronomia italiana, né? O pessoal usa para... E ele pegou aquilo ali e fez uma assimilação com algo para... Não necessariamente para o estudo, né? Mas para qualquer coisa que você queira fazer, né? Tem gente que usa para o trabalho, para uma reunião, tem gente que faz reunião de trabalho numa empresa, com base na técnica Pomodoro e tal. Então, ele fez para tudo, né? Aqui no Brasil, o pessoal usa mais, evidentemente, para fins de estudo, né? E, na verdade, não é uma técnica de estudo em si, é uma técnica de gerenciamento de tempo. Perfeito. Né? E ele criou isso em 1987. E aí eu discuto isso porque no livro dele tem algumas coisas obscuras, assim. Eu não vou entrar em detalhe, não. Depois o pessoal que quiser, olha lá no livro. Vou falar uma coisa assim que eu até postei outro dia no Instagram, que o pessoal me perguntava muito isso, eu até postei lá. Qual que é o problema, igual você falou? Eu estudo 2 horas ou faço... Ele fala no livro, de maneira geral, que se deve fazer um pomodoro, né, assim, um intervalo a cada 25 minutos. Então, você estuda 25 minutos, faz um intervalo de 5. Estuda mais 25 minutos, um intervalo de 5. De acordo com ele, e ele é bem claro no livro, em várias passagens, você, de modo algum, você pode passar de 25 minutos. Então, assim, um pomodoro é, no máximo, ali, 25 minutos. Se tiver uma interrupção no meio do pomodoro, você deve voltar lá do zero e marcar 25. Então, assim, você não pode passar de 25 minutos. Isso, para mim, talvez seja o maior erro... Fazendo uma leitura científica, talvez o maior erro científico, porque você nunca pode passar de 25 minutos, segundo ele. Só que aí nós temos um erro. Por quê? De fato, é preciso fazer intervalo, porque o cérebro, né, você tem que fazer intervalo. O intervalo ele é tão importante, de acordo com as pesquisas científicas, do que, às vezes, a parte do estudo em si. Porque quando você fica ali estudando por muito tempo, o seu cérebro consome basicamente todo o sódio, potássio, né, toda a porção de sódio e potássio do seu cérebro, esgota ali, né, porque exige muito o estudo intelectual, ele esgota essa porção. Então, você tem que fazer um intervalo, dar um tempo mesmo, para recuperar isso, para o seu cérebro recuperar, para você dar continuidade. Então, o intervalo ele é crucial para o aprendizado, assim como é crucial você ter uma boa noite de sono. Durante o sono, principalmente durante o sono REM, e os sonhos também impactam diretamente no funcionamento biológico, bioquímico do cérebro para a retenção das informações. Desse modo, o principal problema que eu acho é em relação a isso, porque o intervalo é importante. O problema é esse intervalo de 25 minutos, que ele fala que deve ser no máximo 25, tal. Isso, para mim, é bem problemático, porque, apesar do intervalo ser crucial, as pesquisas científicas, as mais importantes hoje, dizem que, você perguntou aí se dá para ficar 2 horas e tal, já adiantar também que não. Por que não? Porque a maioria das pesquisas hoje revelam, pelo menos as pesquisas mais robustas, que o cérebro ele consegue se concentrar por, no máximo, 90 minutos, que é 1h30. Existem outras pesquisas que falam 15 minutos, só que essas pesquisas científicas dizem respeito muito ao hiperfoco. Porque, por exemplo, nós vamos estar aqui no podcast, 2 horas falando. Durante essas 2 horas, 1h30, né, que é o que a concentração, principalmente para a parte de estudo, ela consegue ficar ali focado. Durante 1h30, no que diz respeito a isso, a gente vai estar focado, assim como aqui nós vamos estar focados 1h30. Só que durante essa 1h30, em menor ou maior medida, nós vamos ter um momento maior de concentração, outros menores, vai oscilando assim. Então, tem pesquisas que trabalham sobre a concentração do hiperfoco, então esse que seria o ápice da concentração, mas as que trabalham, vamos dizer assim, de maneira geral, distribuindo, você consegue ter uma concentração razoável ali por 90 minutos. E aí, 90 minutos, obrigatoriamente, o sujeito deveria fazer um intervalo. Por conta desse gasto energético do cérebro, você deve fazer um intervalo. Só que para você chegar nos 90 minutos, você não começa. Né? O Gabriel aqui, né, estudou para concurso, é um experiente, né, estudante, você sabe que você não começou a estudar 90 minutos. Lá atrás, quando você começou, que é o que aconteceu comigo, sei lá, eu estudava 10,
concentração já acabava, depois 15, depois 20. Para você chegar em 90 minutos é algo gradativo e leva tempo, né? É assim, é igual fazer musculação, né? Você não chega lá na academia pegando 100 quilos, você começa com 10 e vai subindo. Perfeito. Então é gradativo. E o problema da técnica Pomodoro nesse sentido é o seguinte, quando você faz intervalos a cada 25 minutos, você impede biologicamente que haja uma progressão no seu cérebro, progressão para você chegar no seu limite. E óbvio que se você conseguir se concentrar por 90 minutos, é melhor do que você ficar fazendo intervalo toda hora. Seu rendimento vai ser... Você quebra ali o estudo. Você quebra o estudo, você quebra o raciocínio. Na prova, quando você fazer uma prova de concurso, você vai ficar lá 90... Você vai ficar lá 4 horas, 5 horas, né? Fazendo prova, aí você vai ficar fazendo intervalo a cada 25 minutos. Então, assim, se você tem uma resistência cerebral melhor, você vai ter um melhor desempenho também na prova, não só durante o estudo, mas você vai ter um rendimento melhor lá na prova, evidentemente. E só que para você ganhar essa resistência cerebral, que é algo biológico, você precisa construir isso biológico, tem processos bioquímicos que acontecem no seu cérebro, você tem que ir aos poucos. Sim. E quando você faz intervalos, que é o que o Francesco fala na técnica Pomodoro a cada 25 minutos, você não vai conseguir ganhar essa resistência cerebral. Seria um maratonista que quer correr 10 km, só que ele nunca corre 10 km, ele só corre 500 metros, aí para, depois corre 500 metros. Se você não faz essa evolução, você não ganha essa resistência. E essa resistência é importante para melhorar o seu rendimento e também lá na prova, para você ter um nível de concentração durante um período maior. Então, a técnica Pomodoro, principalmente nesse contexto desse intervalo de 25 minutos, eu acho bastante problemático. Para quem está começando a estudar, óbvio, você começa ali com 15, 20 minutos, meia hora, e aí depois, aos poucos, vai evoluindo, né? Mas você ficar preso nisso não faz sentido nem lógico, no meu ponto de vista, e principalmente não faz sentido, vamos dizer assim, biológico, científico. Eu acho que vale a pena a galera entender que você precisa ter um intervalo, mas não necessariamente precisa ser em 25 minutos, 30 minutos. Que é o que ele manda, né? É o que ele manda, exatamente. Que aí você não constrói essa resistência biológica no seu cérebro. Perfeito. Agora vamos para um outro mito aqui. Mito. Resumo. Tem gente que... Eu já vi aluno falando isso comigo. Gabriel, eu só consigo aprender se eu ver a videoaula e escrever. Se eu não escrever, eu não consigo aprender. O que você diria, assim, na base científica, se isso funciona ou se isso não funciona? Resumo é uma prática de estudo passivo. Passivo? De maneira geral, vou explicar melhor, que eu até explico no livro. Passivo como regra. Por quê? Porque, na verdade, tecnicamente falando, o estudo ativo, como eu falei anteriormente, só é estudo ativo quando você força o seu cérebro a lembrar de algo. Faz sentido. No resumo, pelo menos meus alunos, porque a maioria a gente vê, como é que o sujeito faz o resumo? O sujeito está ali assistindo uma videoaula e está ali meio que fazendo um resumo da videoaula. Então, ele está ali anotando ao mesmo tempo. Ele não está forçando o cérebro dele a lembrar de uma informação. Não, ele está copiando o que o professor falou no caderno. Isso aí é passivo, exatamente porque você não está forçando o cérebro. Assim como a maioria das pessoas fazem resumo como? Ele pega o livro lá, uma doutrina, e aí ele vai estudando ali e vai anotando os pontos principais do livro, olhando lá no livro, ele vai estudando e vai anotando, fazendo seu próprio resumo do livro, mas olhando no livro. Essas duas formas são passivas, porque você não está forçando o seu cérebro. Para o resumo ser ativo, você deveria fechar o livro, tentar lembrar. Estudou hoje, daqui, 4 dias, você pega uma folha de papel e tenta lembrar de tudo que você estudou e vai fazer um resumo ali de tudo que você estudou, sem olhar em nada, sem assistir videoaula. Se você fizesse isso, seria uma forma ativa. Mas a maioria das pessoas não fazem assim, fazem copiando o livro da videoaula. Daí que, como regra, aqui no Brasil, pelo menos, que o pessoal faz assim, o resumo se torna uma ferramenta passiva. E como ferramenta passiva, cientificamente falando, o ganho cognitivo é pequeno. Tanto é que tem uma pesquisa famosa nos Estados Unidos, não há muito tempo, que eles fizeram também uma pesquisa meta-analítica das melhores técnicas de estudo. Pegaram as 10 principais técnicas de estudo do mundo, catalogaram ali os dados científicos para ver o índice. Dentre elas, a prática de resumo, que é uma prática muito utilizada, né, no mundo inteiro, fazer resumo na escola e tal. Né? Quantas vezes o professor virar para a gente, vocês vão fazer um resumo, trazer na aula que vem. Então,
Então, eles fizeram isso. O resumo foi um dos que teve o menor índice cognitivo nessa pesquisa. Então, existem, das 10 que eles avaliaram, o resumo, se vou colocar assim, ele estava lá embaixo. Assim, colocar. Ele estava lá né? Ele tá lá Zona de embaixo. rebaixamento. Exatamente por conta da forma de fazer o resumo, que normalmente é passiva. Então, se você me perguntar, você indica o resumo de modo passivo, você fazer de modo passivo? Não. O ganho cognitivo vai ser pequeno e vai consumir muito tempo. Você vai gastar um tempo gigantesco, né? Porque principalmente escrever à mão. Apesar de que, né, assim, se você escrever no computador, vai ser mais rápido o resumo. Só que as pesquisas científicas revelam que entre escrever à mão e no computador, o ganho de aprendizado e memorização na mão, no papel e na caneta, o ganho é maior do que no computador. Porque tem vários estímulos diferentes. Aí é complicado, porque se você faz à mão, você aprende mais. Só que demora Gasta muito mais tempo. Então, assim, é complicado, né? Você tem que dosar isso. No computador é bem mais rápido, você digita ali bem mais rápido, só que o ganho cognitivo é menor. Então, assim, mas no análise de tempo, o que é melhor? Entendeu? Tem que dosar isso. Mas, de maneira geral, o resumo eu não indico porque exatamente fazem de modo passivo. Tem uma outra coisa interessante que, diferente da época que eu estudava, por que a gente escrevia bunda na época que eu estudava? Parece que tem um caminhão de tempo atrás, né? Mas não tem tanto tempo assim. É porque o estudo evoluiu muito, né? E a gente... E eu falo isso para quem está estudando para concurso. Você tem que se adaptar à sua realidade hoje. Cada vez mais é mais difícil passar em um concurso, porque, primeiro, a parte estrutural do Brasil está difícil. Está difícil você hoje entrar numa empresa ganhando 10 mil reais, 12 mil reais, 13 mil reais você vai ganhar passando num concurso da PRF-PF, por exemplo. Mas, assim, a realidade do estudo para concurso há 10 anos atrás é muito diferente da realidade do estudo para concurso hoje. Hoje o estudo está cada vez mais profissional. Hoje tem esse chat GPT que monta o resumo para você. Sim. Mas eu falo o seguinte, quando você vai estar vendo o conteúdo pela primeira vez, você não sabe o que é mais importante. Você não sabe como é que aquele conteúdo é cobrado na prova. Mas eu acho que o principal não é nem isso. O principal é você já tem o resumo, né? Que o professor hoje, diferente da época que eu estudava, ele te entrega a videoaula, pelo menos o nosso curso preparatório é assim, te entrega a videoaula, te entrega o PDF. Tudo sistematizado, Tudo né? sistematizado. E o que é o PDF? PDF? Que cobra mais, Exatamente. O que cai mais na prova, ele já facilita a vida de O documento criado com um professor, que é especialista na matéria, ele separa normalmente em tópicos, ou tabelas, ou ele bota até um mapa mental ali, para te facilitar, para você acompanhar o que ele está explicando na videoaula com aquilo que está escrito. Já então, é meio com resumo. Né? Exatamente, é basicamente um resumo ali. Sim. E hoje ele tem até resumo do resumo, que é a parte do final do PDF, que o cara bota ali basicamente tabelas e tal. Sintetiza mais ainda para uma revisão mais rápida. Então, para que a pessoa fica copiando? Né? Então, não faz sentido. Né? Você pode fazer um resumo num outro momento, né? Tá vendo aquele assunto novamente. Aí, como você falou, né? Pô, vou tentar lembrar aqui o que eu estudei hoje. Aí escreve ali em tópicos. Aí tem várias técnicas para você usar. Né? Mas aí sim você está fazendo um resumo ativo, como você falou. Não no primeiro momento já querer eu não recomendo assim, usar o resumo. Ok, você pega um resumo pronto. Ok. Perfeito. Eu, professor Zé Mário, né, até com a base científica, eu não recomendo fazer resumo. Nem o resumo ativo. O passivo de jeito nenhum. Você ficar fazendo porque você está perdendo tempo para algo que vai te trazer um ganho cognitivo super pequeno. Mas mesmo fazer um resumo ativo, você fechar o livro daqui tantos dias, você estudou, ficar tentando lembrar, não recomendo. Por quê? Porque consome muito tempo fazendo isso. E existem outras ferramentas de aprendizagem que você vai ter um ganho, você vai, vamos dizer assim, fazer mais rápido para ter um ganho cognitivo melhor. Porque mesmo o resumo ativo, leva muito tempo. Se você for fazer à mão, então, é muito tempo. Então, eu aconselho usar o resumo, né? Mas não fazê-lo, né? Você mesmo. Perfeito. José, eu abri uma caixinha do Instagram aqui, agora o pessoal lá vai ficar batendo um monte aqui. A gente tem mais ou menos 1h30 de podcast. Vamos tentar responder algumas perguntas. Vamos ver se tem algumas perguntas aqui no Instagram. Espera aí, deixa eu só entrar aqui. Aí. Ih, rapaz, tem várias perguntas aqui. Vamos ver se não tem mais alguma que a gente já respondeu. Eu acho interessante essas perguntas aqui, que as pessoas falam assim, você sabe quando sai a prova X, prova Y? Parece que eu tenho uma bola de cristal aqui, né? Eu vou pesquisar na minha bola de cristal aqui para falar quando é que sai. Rapaz, não tem nenhuma pergunta interessante aqui, não. Não, beleza, vamos voltar para as perguntas aqui do nosso script, que eu acho que é mais interessante. Vamos lá. Uma pergunta importante, que inclusive já aconteceu comigo. O concurseiro precisa se preocupar com a alimentação? Não, com certeza, né? Tá aparecendo. Tirou ali agora. Tá aparecendo um negócio aí, Sandro. Vamos fechar. Depois tira isso aí, pô. Vamos lá.
Já tá finalizando já. Se precisa preocupar com a alimentação, sem dúvidas, né? Sim, porque tem a ver com... É mesmo o sujeito que tem uma Ferrari, mas não põe combustível, né? O adequado na Ferrari. Você tem um cérebro super potente, mas você não dá, vamos dizer assim, o combustível adequado para o seu cérebro. Sim. E a alimentação é a base vamos dizer assim, para o bom funcionamento cerebral. Então, sem dúvida, o sujeito deve sim preocupar com a alimentação, né? Tem algumas coisas essenciais, né? Por exemplo, a curcumina, né? Que é o ingrediente ativo da cúrcuma, que é o açafrão da terra, aquele pozinho amarelinho que a gente às vezes põe no arroz e tal. Existe ele encapsulado, inclusive, né? Você compra em cápsula. É essencial para um bom funcionamento cognitivo. Magnésio, essencial também para o funcionamento cognitivo. Várias substâncias, né? As vitaminas do complexo B são fundamentais. Colina, muita gente eu sei que consome colina, estudante, o pessoal às vezes concurseiro, eu sei que usa colina, eu acho que não precisa, às vezes, nem colina, nem o açafrão da terra, né? Talvez não tenha essa necessidade de encapsular, né? Você comprar encapsulado, né? Colina o principal alimento que tem colina são os ovos. Basta ali, você, né, comer, 2 ovos por dia, você já vai ter uma dose razoável de colina para um bom funcionamento cerebral. Então, assim, a alimentação é crucial, sim, né? Você deve ter esse balanceamento, porque, como eu disse, não adianta você ter uma Ferrari na garagem e dar para ele um combustível ou uma gasolina inadequada, né, que não vai funcionar direito. Então, assim, é fundamental. E eu vejo que há uma despreocupação assim, das pessoas, né? Tem gente que está às vezes estudando para concurso, mas não leva isso muito a sério. E eu acho que deveria levar também a sério, porque se você estuda ali, você já está estudando ali 6 horas, sei lá, por dia, 8. O custo de você dar o combustível adequado para o seu cérebro, você já está fazendo uma parte ali trabalhosa para caramba, estudar horas. Fornece para o seu cérebro os ingredientes necessários para um bom funcionamento dele, porque isso só vai te ajudar. Né? Você vai ter mais resultado, né? Sim, com certeza. Não só alimentação, como fazer exercício físico também, que ajuda comprovadamente, cientificamente. Mas 2 perguntas aqui agora, para a gente finalizar. Você acha que um curso preparatório, ele ajuda o concurseiro a ajudar para o concurso? Tudo organizado ali, focado, como no curso preparatório do professor oficial concurso também? Sim, com certeza, né? Exatamente por conta daquilo que você falou em relação também das apostilas, né? Hoje os cursos preparatórios, né, tem normalmente os professores de curso preparatório são muito bons. Eles são pessoas que já estão ali há muito tempo, já sabem o estilo da banca examinadora, eles já sabem o que é mais cobrado, o que às vezes é mais irrelevante, que às vezes é importante lá para a graduação em Direito, sim, mas para o concurso não é. Então, o cursinho ele ajuda muito, principalmente aqueles que estão começando, né, que estão meio perdidos ali, não sabem que livro que estuda, qual material que vai usar. Então, vamos dizer assim, o cursinho ele abraça, vamos dizer assim, um aluno, principalmente os iniciantes, eu acho super válido. Se você olhar estatisticamente também falando, né, pelo menos tomando como base os principais cargos públicos aqui do Brasil, a maioria dos que passaram no concurso fizeram algum cursinho durante a jornada. Sim. Então, estatisticamente, a gente vê que quem passa nos concursos normalmente mais faz até mais de um, às vezes. Faz pelo menos um, né? Sim. Então, assim, é bom fazer, é válido fazer, recomendo que faça, porque facilita muito, sintetiza tudo, facilita demais. Você convive com outras pessoas também que estão com aquele mesmo objetivo, então até para fins de motivação é bom para você trocar experiência com colega, trocar material, então assim, é super válido. A única coisa que eu não indico é o que a gente já conversou anteriormente, é aquele aluno que só fica na videoaula ali, só fica na aula e não faz mais nada, e acha que a videoaula é suficiente, né? Assim como eu tenho alunos na universidade que assistem minha aula, depois vão lá para estudar para a prova, assistem mais 2, 3 aulas da mesma coisa no YouTube, por exemplo, e aí acham que vão tirar uma boa nota na prova. Não, a videoaula é importante, o cursinho é importante, mas
tem que ter um material, tem que ter um livro, tem que ter um resumo lá, igual você falou, do professor, facilita demais para concurso. Sim, tem que fazer as revisões, PDF, né? Ali uma apostila, tem que fazer as revisões, enfim, né? Não basta ficar só na aula, como alguns negócios você falou, porque tem gente que vende esses milagres na internet. Sim. E o pessoal acaba engolindo esses milagres aí de forma crítica, né? Mas não basta só isso, né? Exatamente. Vamos finalizar aqui. Após você ter estudado... Aliás, eu vou fazer a pergunta e você pode falar do livro também, se quem quiser estar interessado no livro. Você tem mais de 25 anos de experiência nessa área de concurso, já fez várias pesquisas, não só aqui no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos e norte da Europa, como você bem falou. Você trouxe esse livro aí que não é à toa que ele foi um dos mais vendidos no ano passado, porque trouxe base científica. Não é a sua experiência. Claro que a sua experiência também influencia no que você vai escrever, claro. Mas você sempre embasa conforme as principais e as mais importantes, né? Mais conceituadas pesquisas de diferentes países. Mas nesse tempo de estudo, né? Nesse tempo de preparação, nesse tempo de experiência, nesse diversas especializações que você fez e livros que você já publicou, qual o conselho que você dá para quem está assistindo aqui? Para quem está buscando, aqui para o nosso nicho, aqui para concurso policial, qual conselho você daria para esse estudante, né? Para essa pessoa que está buscando essa aprovação? E também, se quiser falar como é que a pessoa quer se aprofundar. Aqui foi só a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa no seu livro. Eu vou ler depois, assim, essa semana já vou pegar para ler, vai ser meu livro de cabeceira. E também depois que você completar, se você quiser falar também um pouco sobre o seu livro, para quem quiser adquirir, que eu vou deixar o link, galera, vou deixar o link desse livro aqui na descrição do vídeo, para quem quiser adquirir, se puder dar esse conselho final aí. Claro. O principal conselho, vou até olhar na cara do pessoal aqui. Pessoal, pode mandar real. Não desista. Por muito tempo, né? Inclusive eu falei aqui no início, eu achava que eu tinha algum problema cognitivo, que eu era burro, que eu não sabia aprender. Hoje eu recebo mensagem, como alunos meus, sejam, né, pessoalmente falam, seja em redes sociais, alunos falando para mim, poxa, eu não consigo, eu não dou conta. Eu acho que o grande problema hoje, que é o que eu falaria para o pessoal, não desiste, mantenha o foco, mantenha a sua motivação. Concurso, eu posso te dizer, é mais dedicação do que você ser um Einstein, né? Assim, que as pessoas, muita gente acha que para passar em concurso ela precisa ter uma inteligência fora da curva. Então a pessoa às vezes já se desanima com antecedência. Não, você não precisa. Se você tem um cérebro normal, eu posso te garantir cientificamente que você já é uma pessoa brilhante. Você tem uma ferramenta de aprendizagem gigantesca. O cérebro humano é magnífico. Você estudando errado, como eu falei antes, você aprende. Só que se você estudar de maneira correta, o seu aprendizado vai ser bem melhor. Então, se você acha que está tendo baixo desempenho cognitivo, abrace os pressupostos corretos de aprendizagem, você vai ter um ganho cognitivo muito melhor. Você não precisa se preocupar de, eu não dou conta, você dá conta sim. Eu acho que o grande problema que eu vejo hoje, Gabriel, que eu recebo hoje em redes sociais, principalmente, professor, estou desistindo do concurso, estudei 2, 3 meses. Não, eles falam, estou desistindo, isso não é para mim e tal. Aí eu pergunto, mas há quanto tempo você está nessa? 3 meses. Eu dou vontade de falar, você está maluco? Por exemplo, vou falar por mim. Eu tinha um sonho, quando eu estava na graduação, meu sonho era ser professor, né, me tornar pesquisador e principalmente ser escritor. E para chegar lá, como, né, você leu aí, eu fiz graduação, 13 pós-graduações, 13 especializações, 13 pós-graduações lá do Ciência, fiz mestrado, fiz doutorado. Se diluir no tempo, foram mais de 20 anos de estudo. Caramba. Né, assim, de cursos superiores. Então, assim, eu queria um objetivo que era... como eu disse no início, eu sou muito idealista, então eu queria contribuir, eu acho que, sei lá, que eu... Pelo menos assim, eu acho que eu tenho que dar minha... Pelo menos eu penso assim, eu vim na Terra, eu tenho que dar minha contribuição, eu quero deixar aqui meu legado, eu quero ajudar as pessoas da forma que eu puder. Por isso, inclusive, que eu escrevi esse livro, foi, né, um dos motivos também, foi, eu errei por tanto tempo, agora que eu descobri o correto, eu quero divulgar isso para as pessoas, eu quero que elas saibam a melhor forma de estudar, de alcançar o sonho delas. Só que, assim, para eu chegar lá, foram mais de 20 anos de jornada para eu conseguir realizar, vamos dizer assim, minimamente meu sonho de vida. E eu vejo que as pessoas desistem hoje muito fácil. O cara estuda 3, 4, 6 meses. Não, isso não é para mim. Não, isso é para você sim.
continua na jornada, continue firme. Existe uma forma correta de fazer, você vai conseguir, com certeza. O que eu puder ajudar, vocês podem me procurar nas redes sociais. Certamente o Gabriel também, né? Inclusive o podcast dele. O objetivo central é ajudar você a realizar seu sonho. Você pode, eu tenho certeza que ele também é aberto a perguntas, você pode perguntar para ele. Ele está aqui para ajudar, assim como eu também estou, vocês podem me procurar. Então a gente está aqui para ajudar no que puder, eu, pelo menos dentro das minhas limitações, o que eu puder ajudar, eu estou sempre ajudando. Você é capaz, acredite no seu sonho. E siga em firme. E nada de desistir com 2, 3 meses, porque, evidentemente, esse tempo não é condizente com a realidade hoje do nível dos concursos que a gente tem hoje da concorrência. Mas continue firme, você é capaz, sim. Já falando do livro, né? O livro Você Não Sabe Estudar, hoje o livro... ele foi o livro mais vendido agora desse ano, né? E o livro mais bem avaliado também desse ano, de muito 2023. Você encontra ele principalmente, né, o Gabriel vai colocar o link aí, como ele mencionou, mas hoje ele é vendido em várias livrarias, mas eu acho que o carro-chefe hoje é na Amazon, né, no site da Amazon, que é o principal site de vendas do livro. Uhum. Lá na Amazon você compra ele na sua primeira compra, né? Na Amazon de maneira geral, o frete é grátis, então você não paga frete. Tem o livro e-book também, para quem gosta de ler, mas para quem quer o livro físico, né? Que é esse aqui, você compra também lá na primeira compra, com o frete é grátis na sua primeira compra, no seu primeiro cadastro lá na Amazon, você não paga o frete, o preço é super acessível também, então para quem quiser aprofundar mais, descobrir melhor o espaçamento correto, né? Tem um capítulo lá que eu discuto isso para você saber qual é o espaçamento melhor que você vai usar para estudar para concurso, para aumentar seu rendimento cognitivo e várias outras coisas. Na verdade, assim, eu tentei responder todas as dúvidas que vocês têm. Eu devo estudar escutando música, devo aquilo, tudo isso eu tentei responder de maneira científica. Mas, assim, apesar de ser científico, ter o respaldo científico, não é um livro cheio de termos técnicos. É gostoso de ler, né? Termos técnicos, tal. É uma leitura suave, assim, eu tento explicar, vamos dizer, a ciência de uma linguagem bem coloquial, bem simples, assim, fácil para todo mundo, não tem muito segredo, não. E, José, você não mencionou aqui, mas ele é mais vendido em 3 categorias na Amazon, né? Guias de estudo, carreiras e preparação para a prova e educação e livros de referência. Que são as categorias, assim, as categorias neuroeducacionais. Cara, né, maneiro Amazon, demais, né, cara. De livro de neuroeducação, né, de livro que passa técnicas de estudo, mas com respaldo científico, né, que é algo que não tinha no Brasil, inclusive. Né, Por isso que tem tido muita procura, porque aqui no Brasil, como a gente falou nisso, tem muitos livros, mas sempre na experiência do autor. É importante você saber a experiência do autor, né? Muitas vezes é motivacional, inclusive, mas não tinha essa pegada. E daí que eu quis desenvolver isso aqui no Brasil, trazer esse respaldo científico para a educação. Né? Se a pessoa quiser tirar uma dúvida contigo, ela pode te seguir lá no Instagram. Quer deixar o Instagram aqui para a galera? Claro, o Instagram é prof.josemariochaves. prof.josemariochaves. Vou deixar na descrição. Inclusive, se tiver pergunta aí já, se quiser, estou à disposição. Não, vamos encerrar aqui. Eu vi as perguntas, basicamente é quando é que vai sair a próxima prova, né? Tem umas 3 ou 4 perguntas, vocês não tem como a gente saber, porque se a gente soubesse como responder, seria excelente, né? Infelizmente, concurso público é uma coisa assim que pode ser de uma hora para outra. O pessoal tá leve. Outro dia me perguntaram qual que seriam as perguntas cobradas. Eles estão te perguntando a data. Já me perguntaram para mim qual que era o conteúdo, a pergunta que o examinador prova, né? Vai colocar se eu sabia. Rapaz, só se eu vou psicografar o Chico Xavier aqui. Aí é complicado. Show de bola. Então, galera, obrigado pela tua participação. Você que ficou aqui até o final, já segue lá o professor José Mário. Pô, o que ele trouxe aqui é rico, galera. Quem quiser se aprofundar, eu vou deixar o livro dele aqui na descrição do vídeo. Eu vou ler esse livro, com certeza vai ser meu próximo livro aqui de cabeceira. E, aliás, vou fazer vários vídeos aqui para o YouTube, baseando na experiência dele e na experiência não só dele, da ciência também que ele traz nesse livro. Pô, muito bacana, eu recomendo demais. Eu ainda não li, recebi hoje de presente, tá? Mas com certeza eu vou ler porque eu gosto desse tipo de conteúdo. Eu acho que sempre agrega para quem passa o conteúdo e agrega para você aí que está se preparando. Mais uma vez, vou deixar o link para você adquirir aqui na descrição do vídeo. E se você quiser saber mais também, como eu falei no início do nosso podcast aqui sobre profissão policial concurso, material totalmente focado para a sua área policial, vou deixar também o link da descrição dos cursos e também da nossa mentoria Serpa. Muitas das coisas que ele fala aqui,
eu trabalho dentro da mentoria também. E agora com esse livro vou agregar mais ainda, vou até atualizar as aulas lá, enfim, você vai, tenho absoluta certeza que vai te ajudar muito na sua preparação. José, mais uma vez, obrigado por você ter vindo aqui, participado. E quiser dar uma palavra final para a gente encerrar o podcast. Claro, eu agradeço demais por estar aqui, né? Tanto aqui na sua cidade bonita, maravilhosa, pra caramba. Né? Já tinha vindo aqui quando eu era bem mais novo, nem lembrava muita coisa. Foi bom demais estar aqui de novo, voltar aqui na cidade. Foi uma honra estar aqui contigo, né? Parabenizar você de novo pelo trabalho intelectual que você faz. Eu sei que você, né, não só no podcast, mas no cursinho, como, né, você tem ajudado e agregado muito na vida de todo mundo. Parabéns. Né, eu acho que a gente está na mesma pegada assim, de ajudar e contribuir, deixar nosso legado aqui, né, principalmente para a educação brasileira. Então, parabéns para você. Agradeço de estar aqui né, nesse canal, aqui, nesse podcast seu, que é tão, vamos dizer assim, tão bem assistido, né, um público tão seleto. Né, agradeço você demais. E o pessoal que está assistindo, agradeço demais se vocês terem tido a paciência de estar aqui comigo, né, me escutando aqui até agora. Agradeço demais, espero ter, dentro das minhas limitações, ter contribuído com sua vida para você ter um melhor desempenho. E espero que você realize seu sonho, continue firme aí na jornada. No que puder ajudar, a gente está sempre aqui. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, José, mais uma vez. Obrigado você que assistiu até o final. Já se inscreve aí com o sino ativado para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo aqui. E toda quarta-feira tem conteúdo aqui novo para você, de um convidado novo aqui no canal. Forte abraço, tudo de bom sempre. Nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!